Você acaba de dar o play, não dá pra ser podcast. O nosso áudio vaza, as nossas câmeras não são as melhores. A gente filma quase com TechPix, mas o nosso conteúdo é punk. Pra você que quer abrir o seu negócio, pra você que quer melhorar o seu negócio, pra você que quer mudar de carreira. Então, meu nome é Vitor e esse aqui do meu lado é o cara. Para você que não me conhece, meu nome é George. Para quem me conhece é George também. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Não esqueça de nos curtir, compartilhar, seguir, sinal de fumaça, mas esteja sempre vendo a gente. O episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta de ouvir, mas poucos gostam de correr atrás, que chama superação. Estamos aqui, o convidado de hoje é uma pessoa que, pelo pouco que nós conversamos aqui no bastidor, tem uma história de superação muito bonita que eu vou deixar por conta dele, por só ele falar. Mas o que eu posso falar da sondagem que eu fiz é que é um cara de business. Posso falar a profissão, né? Pode falar, né? Bancário, atleta hoje, era dançarino de forró, mas por situações da superação ele teve que dar um tempo, certo? Atendimento VIP do Bradesco. Alô, Bradesco. Alô, Bradesco, Felipe Boleto. Temos aquele marketing, Diano Boleto. Estamos aqui com o Nego Assis. Passar o microfone para ele. Esse rapaz que vai nos contar um pouco da sua história, por que superação e um pouco da história dele. Agora, Nele, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sei que não deve ser fácil sair da jornada de trabalho para vir aqui bater um papo com dois malucos. Eu que tenho que agradecer pelo convite. Quando me convidam para contar a história, eu fico muito feliz, porque eu adoro contar minha história. Porque algo que poucas pessoas conhecem, né? Eu posso falar assim com propriedade, que o esporte tem uma força que poucas pessoas conhecem. Eu acho que o esporte traz uma disciplina surreal. Não conheço nada que traga uma disciplina tão forte como o esporte traz. E a minha história com o esporte vem de muito tempo, né? Na minha infância eu fiz o karatê, mas não era meu forte, né? Era assim, a criança ou vai para o balé ou vai para o karatê, né? Para começar com o esporte, porque todo mundo já sabe que o esporte disciplina. Então, para trazer uma cultura, para trazer, dar limites, né? E gastar energia também da criança, que criança tem muita coisa para... Mas... princípio, como sempre eu gosto de tratar. Neilo é de onde? Neilo é família Neilo, como é? Você é de Salvador? Da onde é Neilo? Não, Neilo, eu sou de Conceição do Jacuípe, que todos conhecem como Birimbau, né? É 100 km daqui da capital de Salvador e a 28 km de Feira. Então fica ali num ponto bem estratégico, perto de Feira e perto de Salvador. Minha família é toda de lá. Eu moro em Salvador há 15 anos, mais ou menos 15 anos. Vim aqui para estudar, eu comecei a trabalhar e hoje vivo aqui. Entendi. E vamos lá para a infância. Aí como é que você começou? Aí comecei com karatê, depois fui jogar bola, como todo brasileiro sonhei ser um jogador de futebol. Mas tinha condição? Jogava, tinha condição, tinha potencial para chegar lá. Era né? boleiro. E aí o esporte entrou de vez na minha vida em 2014, quando eu tive um acidente de moto. Eu tive uma fratura exposta de patela, que fragmentou muito minha patela e eu fiquei 40 dias com a perna totalmente imobilizada. Fiquei de cadeira de roda, tive que andar com 2 muletas, já fiz 4 cirurgias no joelho. E aí, um pouco antes da minha última cirurgia, o médico tinha falado para mim que eu não poderia mais fazer esporte de impacto. E você tinha quantos anos na época? Foi 2014, eu estava com 29 para 30 anos. Pô, então não tão novo para regenerar, né? Não tão novo, então, por isso você ficou meio desacreditado já. Você fazia esporte nessa época? Jogava futebol. Você, então, tipo assim, do tempo que você estava no colégio, a sua infância, adolescência, você estava ainda querendo jogar futebol, mas tipo, eu comecei baba. Eu acho que você ia dizer o baianês. Bateu baba. Bateu baba, exatamente. Eu participei de alguns campeonatos, inclusive, como eu já estava como um bancário, e comecei a participar do campeonato que tinha na ASBAC. Tá. Você formou por que curso? Fiz contabilidade, fiz ciências contábeis. Mas você é bacharel ou você é Sou contador? Bacharel. Não chegou a fazer a prova, não? Né? Não cheguei a fazer a prova. Correu da prova? Porque eu já trabalhava com banco e, no momento, eu não tinha como abrir mão do meu trabalho para estudar para a prova. Para estudar para a prova, não só para estudar para a prova, para me sustentar e começar do zero de uma nova carreira. Então, eu fui ganhando meu espaço na empresa que eu trabalhava. Sim. E, analisando o mercado, ficou interessante para mim e eu mantive lá. Aí você tinha vida profissional como contador dentro de um banco? Já era banco? Já era banco. Já trabalhava num banco. Já E trabalhava no aí, banco. boleiro no final, as horas vagas. Boleiro nas horas vagas. Malhava? Posso te ajudar?
E jogar bola, pô. Pivete boleiro mesmo. Estudando, boleirão, era, aquele posso te ajudar boleirão, pra pá. descansar em pé ali depois? Pronto, eu sou o Exato. pivete malandro do bar. Fiz algumas peneiras, tentei entrar em alguns Foi mesmo? clubes, foi. Ah, tá vendo aí? Não Tem é que só contar essa o bar. história É. também, pô. E aí? Foi. Aí fiz algumas peneiras quando eu morava ainda no interior. Quando eu vim para Salvador já tinha mudado de plano de vida, né? Sim, aí já era bancário mesmo, Já era bancário. vim estudar, entrei no banco. E aí o futebol ficou só para os finais de semana e para resenha com os amigos, né? Cervejinha e futebol. Cervejinha e futebol, exatamente, o equilíbrio ali. o ponto Aí certo. você teve esse acidente de moto Aí eu quando? tive esse acidente de moto em 2014. Foi o que foi o motivo do acidente? Eu tinha moto esportiva, viajando com os amigos. Fale isso não, eu vou cortar essa parte. Você começou. Eu tinha moto esportiva viajando com os amigos, voltando de Serrinha, ali naquele trecho entre Serrinha e Santa Bárbara, eu bati num buraco e acabei caindo. Desequilibrou. Desequilibrei e caí. Que moto era? Era uma F650 da Suzuki. Preju, hein? Um prejuízo, eu tô pensando que é realmente uma moto da porra, né? Não, preju que eu digo da moto mesmo, tá de fogo. Não, nunca você sabe, né? Do joelho. Aí você passou 6 meses. O joelho Não, esfacelou. Exato, eu bati no asfalto e teve uma fratura exposta. Minha patela fragmentou todinha, ficou só os pedacinhos. E aí aí fui pro hospital, né? O primeiro socorro fui pro hospital. Aí chegou no hospital, a gente percebeu a gravidade que aconteceu, porque estava exposta, estava bem aberto. E aí cheguei no hospital para limpar, o médico passava a mão assim, só via aqueles barulhinhos de osso caindo dentro de uma bandeja que ele botou embaixo, todo ensanguentado. Aí todo mundo ficou meio assustado, inclusive. Você tava com eu. equipamento? Tava só com a jaqueta. Não tava eu de não tava macacão. com a calça. Não tava com a calça. É. Mas você tinha calça, tinha Tinha equipamento, calça. mas não Se tava. tivesse a calça, Infelizmente, eu parei na porta de casa e falei, é uma viagem curta, como todo mundo peca, é uma viagem curta, então não precisa da calça, eu vou só com jaqueta. Já fica a dica Mas, pra mas galera. era, né, que era, vai- o equipamento vai pra quem ver. anda de bicicleta, skate, não só a equipamento moto, é indispensável. não só uma 750 ou uma 650F, Não, não. mas um skate você tem que usar o equipamento de segurança. Se tem, como você falou na bike. gravação que a gente teve aqui, que o médico conta as gases para não esquecer, né, o protocolo e o exatamente. manual, né? Se Acho tem que um é super capacete, importante. é porque em algum momento alguém precisou do capacete. Salvou Exatamente. alguém, ou Salvou alguém falou, ó, alguém. coloca esse aqui que você me deve salvar. E se continuou utilizando, deve estar. Em português, né, que a gente não entende às vezes o português formal, assim, se já deu merda com um, pode ser que dê merda comigo, então eu vou me tirar da merda. Entendeu? Vou Exatamente. evitar que a merda aconteça. Tem que se prevenir. Então Com se certeza. previna. Você foi socorrido pra onde? Eu fui socorrido para Feira de Santana, Feira. aí fui atendido lá em Feira, e eu posteriormente fui transferido para Salvador e fiz a cirurgia aqui. Fiz a cirurgia aqui no Isso é Hospital Português. reconstrução. Foi uma reconstrução. Porque eu tive um problema, eu acho que é importante contar essa história Fica à vontade. do meu atendimento lá. Você foi Sem atendido expor em Santa- ninguém, né, que não precisa, Não- porque Não, no sei contexto... não. Mas assim, eu fui atendido em Feira, e aí foi aquele primeiro atendimento e eu marquei a cirurgia para o próximo dia, para o dia seguinte, às 6 da manhã. E aí a todo momento eu queria entender o que tinha acontecido comigo, porque ninguém tinha esclarecido ainda, e eu preocupado com o joelho, porque eu gostava de esporte. Marcou a cirurgia para o dia seguinte e o médico não se apresentou e não falou qual era a gravidade do meu problema. Nem com a manobra eu Não, utilizar, nada. simplesmente resolveu ali naquele vou momento. marcar a cirurgia, 6 da manhã a cirurgia, tudo bem. Aí eu Cirurgia cheguei no de centro quê? cirúrgico, veio o anestesista e veio para me aplicar anestesia. Eu falei, por favor, eu quero falar com o médico. Estou desde ontem tentando falar com ele, eu não consigo. Eu quero saber qual é o meu problema, quero saber quem é o profissional que vai operar, não duvidando da capacidade dele, mas querendo saber se era um especialista de joelho, qual era o meu problema, preocupado com o futuro, né? Porque eu ainda tinha alguns quilômetros ainda para percorrer. Sim. E aí não conseguia contato com ele. Aí nos últimos minutos ele, o que é que você quer falar comigo? Meio que assim, tipo, o que é que esse cara quer falar comigo? Aí eu falei, perguntei. Não, é porque eu não conheço, ninguém veio falar comigo qual o meu problema e nem quem veio fazer a cirurgia. Eu queria te conhecer, saber qual a sua E você especialidade. não teve o poder de escolha de profissional, nada? Isso foi público, Não, primeiro, foi plano de saúde? Como foi é que... plano de saúde. Aí o primeiro momento foi esse. Eu estava com a fratura exposta e o médico me atendeu super bem e marcou a cirurgia. Só que eu acho que a chave de tudo é a comunicação, né? Eu acho que faltou comunicação naquele momento. E aí eu cheguei no centro cirúrgico e aí ele veio, né, já naquela adrenalina de fazer a cirurgia e falou, eu não vou fazer só a cirurgia mais, quando eu questionei quem era ele, qual é a especialidade dele, não vou fazer mais só a cirurgia, porque você não vai ficar bom mesmo e depois você vai me condenar. E aí, com essas palavras, ele falou, vou fazer uma limpeza, vou botar um dreno, e aí você tem 48 horas para fazer a cirurgia com o médico que você quiser. E assim foi feito. Aí eu fiz a limpeza, botou o dreno, aí eu fiz alguns contatos e fui transferido para Salvador.
Aí quando cheguei aqui, o médico olhou meus exames, olhou para mim, falou o meu problema, falou como seria o corte, falou como é que seria a minha recuperação. Então, assim, por isso que eu falo da comunicação, que é importante. E depois eu fui investigar quem era o médico que tinha me atendido lá em Feira de Santana. Fiquei sabendo que era um especialista de joelho, muito bom, mas já tinha um histórico de problemas com pessoas, né? Relacionamento. Prepotente, né? Exato. Arrogante. Bostético. É um bom profissional, mas não é um bom ser humano. Exato. Coisa dos médicos de antigamente tinha muito Acho que isso, né? desabona total Não é tão isso, né? humano, né? O cara não é humano. O cara é bom profissional, mas não é humano. Em português, sempre bostético. Saiu do mesmo. hospital, Doutor Bostético. imagina a vida do rapaz. Jogava bola, ativo, andava de moto grande, a pessoa que então você anda muito, você tem uma adrenalina alta, você tem uma vida bem livre, e que anda de moto procura liberdade. Eu fui motociclista, já tive moto grande Tô também. doido pra pegar a minha. E volta de atestado, já não pode trabalhar. Morava com Outro quem? ponto. Já era namorada, casada? Como é que foi essa, assim, quem te recebeu em casa, no apartamento? Como é que foi isso? Morava sozinho aqui em Salvador, meus pais eram no interior. Eu dividia, na verdade não morava sozinho. Nessa época eu ainda dividia apartamento com um amigo. Fiz a cirurgia e voltei para o interior para ficar com meus pais. Eu fiquei 1 ano e meio na recuperação, sem trabalhar, afastado do trabalho. Afastado pelo INSS, pela instituição. Afastado pelo INSS, fazendo fisioterapia. E nesse intervalo de tempo eu fiz 4 cirurgias. Como eu falei, voltando, do poder da comunicação. O médico lá ele falou, você não vai ficar bom mesmo e você pode me condenar no final por isso. O médico que me operou aqui, ele falou, na primeira cirurgia não vai resolver seu problema. Você provavelmente vai passar por outras cirurgias para melhorar, até chegar, a gente vai fazer o melhor possível. Então, no final foi dito a mesma coisa com palavras diferentes, né? Ele entendeu que era uma fratura grave, complicada, que não ia resolver o meu problema, talvez eu ficasse com a limitação como eu estou hoje. Eu estou com a limitação de 90 graus. Minha perna só dobra essa posição de sentar, só 90 graus. Mas está funcional, eu consigo fazer tudo com ela. Dou uma mancadinha na hora da corrida, mas é um charme, né? Fica charmoso. Fui até apelidado de capenga. O capenga, né? Mas é carinho, que eu daria. é carinho. Eu daria esse mesmo É com apelido. carinho. Você foi pro interior, ficou estudando com os pais, mas você tinha estrutura de recuperação lá? Vinha para aqui fazer as cirurgias e retornava para lá? Exatamente. Eu vinha fiz todas as cirurgias aqui com o mesmo médico e voltava para lá. Porque aqui eu dividia apartamento com um amigo, então não tinha um suporte e meus pais também não tinham como ficar aqui. Esse meio termo entre a primeira fratura, a reconstrução e essas cirurgias complementares, mudava a recuperação? Você também não botava o pé no chão? Como é que era? Você voltava do zero ou era coisa que você conseguia com poucos dias voltar a fazer fisioterapia? Como a primeira cirurgia, após a primeira cirurgia, foi uma cirurgia bem invasiva, né? Abriu o joelho, um corte de 15 a 20 centímetros, abriu bastante. E eu fiquei imobilizado. Minha perna não podia mexer. Ficou 40 dias imobilizado. Acamado. Quando tirou a mobilização, acamado, eu fazia tudo em cima da cama. Dura. Tudo em cima da cama. Tomava banho, fazia todas as necessidades em cima da cama. E aí, quando tirou a imobilização, que consolidou, que o médico autorizou a fisioterapia, minha perna estava rígida. Tava o músculo atrofiado. Não tinha músculo, mas minha perna já é fininha, né? Já não tem músculo. 15 dias a musculatura já tá... Já não tinha músculo. E depois que tirou a imobilização, ela ficou rígida e engessou. Cimentou. né? E aí eu estava assim, totalmente dependente. Para fazer a fisioterapia, tinha que alguém me levar. Eu não conseguia sentar no banco da frente do carro, eu ia no banco traseiro com a perna esticada. Não tinha condição de fazer nada. Eu estava de cadeira de roda, né? Para ir para um outro cômodo da casa, eu sentava na cadeira, pegava a perna, porque não tinha força para fazer nada, não movimentava, não tinha força muscular. Pegava a perna e jogava na cadeira para me locomover. E quando voltava para a cama, a mesma coisa. Sentava na cama, pegava a perna e jogava, porque ela não mexia. E de onde tirava a força para poder querer continuar? E pensava pensava em quê? Vou ficar com a cadeira de roda? Não, eu não me conformava, eu nunca aceitei. Eu falei, eu vou fazer o que puder, mas eu não vou ficar nessa situação aqui, não. Eu não me via vivendo daquele jeito. Eu sabia que aquilo ia passar de algum jeito. Eu ia me adaptar ao novo contexto, mas que eu ia seguir em frente. O médico que te operou em Salvador, foi em Salvador, né? Foi aqui em Salvador. O médico que te operou em Salvador disse que você ia ficar de cadeira de rodas ou disse que você teria dificuldades? Ele falou que eu teria dificuldade. Falou que a primeira cirurgia eu não ia resolver, que eu ia fazer várias cirurgias para ir melhorando. E qual foi a primeira cirurgia? Você disse que foi invasiva, mas qual foi a invasivo. cirurgia? Ele botou um fio
botou um fio sobre a patela, eu tenho até uma foto, depois eu posso estar cedendo para vocês. Botou um fio entre os ossos e ele usa tipo uma cola, que aí ela vai consolidando, ela gruda os pedaços, envolvido pelo fio, e aí ela vai consolidando. O corpo faz o processo de regeneração. calcificação. Tipo, botou um super bonder, né? Exatamente, mais ou menos isso. E aí as outras cirurgias foram o quê? Limpeza, porque ficou rígida. Quando ele liberou a primeira fisioterapia, ele liberou 45 graus. 45 graus era absurdo. Aí foi engraçado esse as primeiras 50% sessões. 50% é que você tem hoje. E 50%. Ele liberou assim, cara, consolidou, tá liberado 45 graus. Aí eu cheguei na fisioterapia, na clínica, que eu fui pra feira fazer a fisioterapia. Que mão de obra da porra. Tava bem atendido em casa, né, com os pais, mas para fazer a cirurgia eu vim para Salvador e fazer fisioterapia e ia para feira. Era nessa confusão. Ia de ônibus ou de carro? Ia de carro. Vixe. Alguém sempre me levava. Aí, as primeiras sessões, a pessoa que me atendeu lá, não me recordo o nome dela agora, ela olhou o raio-x e viu quanto o médico tinha liberado. E ficou assim, impressionada. Nossa, como tá tão rígida a sua perna, ele liberou isso tudo, já está consolidado mesmo e tal. E ela conversando comigo, me botou na ponta da maca, botou meu pé aqui embaixo do braço dela. Isso. Começou a conversar comigo, pediu uma assistente dela para botar uma cadeira. Pega uma cadeira aqui que daqui a pouco eu vou sentar. Aí conversando comigo. Puxou. E quando eu menos esperava, ela sentou. Ela deu uma gravata na minha perna e sentou. E esgotou todas as minhas energias. Eu dei um grito, o hospital todo veio para a porta. Mas depois dessa sessão, eu já consegui dirigir. A fisioterapia seguinte, eu já fui para a clínica dirigindo. Cheguei em casa... Ela só descolou o cimento que estava aqui embaixo, sabe? Estava cimentado, moveu um pouquinho. Sabe aquela poeirinha que estava no móvel? Ela tirou a poeirinha. Mas podia ter botado na Era uma nova fratura, né? Porque quando consolida, ele não consolida só a parte que está quebrada, ele vai consolidando tudo. Então a articulação ficou toda rígida. Aí quando ela fez isso, ele já teve uma flexão de uns 35 a 40 graus. Tem gente que passa um Sério? pano. Ela de vez. 35 ela quebrou. Ela quebrou, pô. Ela deu uma chave de perna. Uma chave de perna, literalmente. Uma chave de perna. É um leg lock, mesmo, porque ela faz a força para você fazer o movimento no pé. Aí eu cheguei em casa, botei um travesseirinho embaixo da bunda aqui, fui pra frente, pisei no freio, botei pra trás, consegui pegar no freio, falei, já saio de casa, já não tô mais totalmente dependente. Agora imagine você 45 dias, você tava de moto, jogando bola, trabalhando, 45 dias com a bunda amarrada na cama, do tempo todo na cama, dependendo dos outros, e depois passando pelo suplício de tomar um leg lock para liberar a perna. Exatamente. Realmente é muito complicado. E o próximo foi o quê? Fortalecimento das próximas sessões? Porque o ângulo, acho que a partir daí demora um pouco para você ir aumentando. Aí limitou. Após essa primeira sessão, que eu ganhei esse arco de flexão de 35 graus, começou o trabalho de fortalecimento e forçando. Ele tinha liberado 45, o objetivo era que chegasse aos 45 graus até a 10ª sessão. E não cedia. Por isso que eu fui para a próxima cirurgia. Aí faz uma limpeza novamente. Durante a cirurgia anestesiada, o médico força de novo para ver se consegue dobrar um pouquinho mais. E aí volta o fortalecimento. Aí voltou o fortalecimento, ganhou... Mas e a incisão? Aí já é mais tranquilo. Já não é 15 foi centímetros. artroscopia, né? Já foi por vídeo, um cortezinho pequeno. Já foi bem mais tranquilo. Pontinhos normal. Aí ganhei mais uns 5 graus depois da segunda cirurgia. Continuou rígido lá, não conseguia avançar. Mais 10 sessões e outra cirurgia. E assim foi até chegar aos 90. Então as cirurgias não foi outras questões, foi mais uma questão para você ganhar amplitude do movimento. Amplitude. Porque senão não ficaria funcional. Aí você, recuperou do joelho. Recuperou aspas. Mas assim, nesse período que você ficou, dentre essas cirurgias, você já tinha voltado à vida normal, voltou a Salvador, voltou a trabalhar, porque assim, você já conseguia caminhar. Já conseguia caminhar. Você caminhava. Não, conseguia dirigir. Não, porque Exato. dirigir, mesmo com a perna um pouco rígida, ele ia conseguir. Quando ele fez essa outra parte, caminhar já conseguia. Sim. Já conseguia. Depois da terceira cirurgia, eu voltei ao trabalho. Vida normal. Voltei ao trabalho normal. Quantos dias depois do acidente? Já tinha... 3 meses? 2 meses? Não, bem mais. Você foi 45 Eu levei um ano e meio afastado. Isso já estava com mais de um ano. Aí eu voltei ao trabalho e trabalhei uns 3 meses e tive que fazer uma outra cirurgia. Aí fiquei mais 65 dias afastado. Isso na iniciativa privada, né? Isso na iniciativa privada. Mas ele era remetido para o INSS, então muda Não, eu sei, mas ainda assim iniciativa privada. Mas muda muita folha, ela bate do imposto dele, ele não tá pagando, tá nem ligado. Exatamente. Porra, foi uma tortura. E o processo da recuperação, né?
eu fazia fisioterapia pela manhã na clínica e à tarde eu comprei todo o equipamento e continuava fazendo durante o dia. Eu acho que isso, eu não me conformava com a situação que eu estava e eu queria sair daquilo ali. Eu não podia correr, já estava providenciando uma bicicleta, já estava pensando, eu não posso correr, vou comprar uma bicicleta. E a moto? A moto ficou para segundo plano. Mas quando você falava de correr, antes você praticava corrida? Não. Sim, não podia correr, não podia jogar futebol, que era o que eu fazia, né? Aí ele não pode ter atividade de impacto, corrida, não pode jogar futebol. Você começou aí a já fiquei, idealizar outra alternativa. Qual a alternativa? Eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar parado. E eu comecei a pesquisar e vi que a bicicleta também ia me ajudar. Porque como eu não tinha a repetição do movimento. Exatamente, a repetição do movimento e a bike, ela força aquele movimento, né? Então eu comecei, meus primeiros pedais, eu pedalava aqui em cima, meio que saindo do banco, né? Dando aquela, porque a perna não encaixava. Aí fui fazendo por repetição, consegui pegar o movimento e aí botava uma mochilinha nas costas, estabilizou e saía rodando com a bicicleta. Começou, então você voltou a fazer esporte com a bicicleta também. Pesquisou e era aquela ali a indicação. Exatamente. Liberação médica, tudo tranquilo. Então, grosseiramente, ele saiu de uma 750 da Suzuki exatamente. para duas canelas da Caloi. Uma canela e meia. Uma canela e meia. Uma canela e meia da Caloi. Para você que gosta de andar de moto e acha que daqui para ali é rapidinho, é melhor você se equipar. Com certeza, sem dúvida. Fica a dica. E não foi um animal, não foi nada. Uma fechada, não foi um carro. Foi aquela normal. Era noite, bati num buraco, derrapei e caí. Então fica a dica aí pra galera. E esse pedal até então... Displicente, só do... Pedal despretensioso. Era o quê? Final de semana? Era até uma coisa maior. O pedal começou com... como é que eu posso dizer? Com tratamento, a extensão do tratamento, porque já tinha fortalecido, já estava conseguindo andar, fazer algumas atividades, mas ainda tinha uma limitação. Então, o pedal foi me ajudando, foi uma extensão do tratamento. Eu falei, vou pedalar porque vai me ajudando a melhorar a flexão da perna e é uma atividade física, né? Eu não fico... Isso, um ano, você estava com... Estava com 30 anos já. Você está falando de idade? Não, sim, quando você teve o acidente, você ficou mais um ano... 1 ano e meio. Voltou para essa bike ficou quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Chegou a ganhar peso, ganhou força na musculatura e depois ganhou peso? Ganhei peso. Muito peso. Eu sempre tive uma estabilidade no meu peso, entre 70 e 74 quilos. Nunca, depois dos 18, antes dos 18 era 50 e alguma coisa, aí depois dos 18 ficou entre 70 e 74. Depois do acidente eu fui para 82. Foi a época que eu fiquei mais gordinho, né? E aí, por isso que eu estava preocupado com manter o corpo em movimento, né? E também melhorar a minha flexão no joelho. Aí que eu encaixei a bike na minha rotina, até mesmo para dar um consolo, né? Uma qualidade de vida, porque eu estava com aquela frustração, né? Que eu não podia fazer mais os esportes que eu gostava. Nunca tinha me imaginado sem jogar futebol. E aí, estava meio que frustrado, eu tinha que me movimentar. Tinha que arrumar alguma coisa que me desse o prazer que o futebol me dava. Então, eu substituí pela bike, comecei a pedalar, gostei, aí fui incentivado por outros amigos a começar a correr. Vamos tentar dar uma corridinha. Aí comecei a correr na esteira, aí corri na esteira 1 quilômetro no início, depois 2, depois 5, depois 10, depois 15. Comecei a correr 15 quilômetros na esteira. Aí eu parei, pensei, falei, não aguento mais olhar para o teto. Aí eu voltei ao médico e perguntei para ele, estou correndo na esteira, estou me sentindo bem, estou com a limitação, mas consigo correr, está confortável para mim. Eu quero ir para a rua. Aí ele, rapaz, é melhor não ir para a rua, porque na rua você vai encontrar obstáculos, você pode tentar subir um calçamento e cair, e você não pode nem pensar em bater esse joelho no chão. Porque tá aí, só tem uma pedra. Você vê que aqui não dá para ver que eu tô de calça, mas ele tá bem deformado, ele não tá uniforme, ele tá bem ondulado e você vê que ele tem uma camada de pele bem fininha, porque a cicatriz está bem na ponta do joelho. Ele fala, não pode cair, se você cair, bater esse joelho no chão, é exposição na certa. Aí eu fiquei, o que é que eu faço? Não aguento mais olhar pro teto. Falei, dessa vez eu vou desobedecer o médico. Aí eu fui pra rua. Isso você já pedalava quantos quilômetros? Já tava pedalando 100 quilômetros. Só faltava fazendo isso. Você sabe o que ele fazia? Ele só faltava ir visitar a mãe e voltar de bike. Mas é que eu falo que sabe quantos quilômetros eu pedalo? Você não, você conhece a sua cara. Eu tenho um jogo no telefone que mostra que tem Vitor Bahia Lima pedalou tantos quilômetros. O jogo, não tem eu? Não tem meu nome? Não então eu pedalo.
Oxi, quem controla o boneco não sou eu, o avatar não sou eu. Então sou eu que eu pedalo. Eu pedalo 67, 68 no jogo. Só movimentando o dedinho, né? Né? Não, nem sul. E aí, comecei a correr, já estava fazendo 15 na esteira, e aí fui pra rua. Aí fui pra rua, continuei nessa faixa de 15, e aí começou... Isso, a academia virou uma coisa medicamente. Medicamento. Tinha que ficar fazendo a fortalecimento, a musculação aí, porque não pode, o joelho tinha que estar sempre com reforço muscular. E aí, como eu trabalhava no banco, o banco tinha uma corrida todo ano. Eu descobri que o banco tinha corrida, o sindicato dos bancários promovia uma corrida. E ainda tinha prêmio, né? Ainda não estava tão ambicioso com isso, não. Nem tô até hoje, né? Mas aí foi a minha primeira prova. Foi até essa prova aqui, ó. Foi 2017, esse troféu. Eu fui o primeiro lugar da categoria 31-35. Esse é o primeiro troféu aqui. E aí, traz uma lição de vida, né? Porque você não sabe o poder que tem até você se desafiar. 2017. Já tinha 3 anos do acidente. Foi 2014, já tinha 3 anos. E aí, depois desse... Com quanto tempo que você desobedeceu um médico? Você foi correr sua primeira prova? Porque eu estava correndo só na esteira, não ia pra rua. Aí cheguei a correr 15 quilômetros. Essa prova era 8 quilômetros. Aí eu já estava confortável para correr os 8. Mas você já começou... Quanto tempo de rua Quanto você tempo estava de correndo? rua você estava Já correndo? estava de rua uns 3, 4 meses. Já Tava confortável. Não foi, tempo, mas ele já estava com adaptado. ritmo, pulmão, tava faltando só um pouco de adaptação Segurança do chão, na rua, né? Porque muda o calçamento, às vezes muda o asfalto, a ondulação. A Desnível. gente já sabe que tem a dificuldade, a gente fica mais prudente, né? A gente vai mais pensando no caminho, pensando nos movimentos a fazer. E aí começou. Descobri que eu tinha potencial para corrida, apesar das limitações. Fui bem, que tirei o primeiro colocado da categoria. No ano seguinte, eu fui o terceiro colocado geral da prova. Já sabia que ganhava um dinheirinho feio. Moeda chegou. Isso aí já começou um pouco Ele de é vantagem. bancário e contador, irmão. Então, falou em moedinha, tá na mão dele já. Enfim, aí fiz a segunda prova no ano seguinte e fui o terceiro geral da prova. E aí, envolvido com os amigos que faziam já o triatlon, Thomas é um deles que me incentivou. Eu não sabia nadar, não nadava nada, zero natação. E aí ele me convidou para ir pro triatlo. Vamos pro triatlo. Eu, como eu vou fazer triatlo se eu não sei nadar? Não sabia? Não sabia nadar. Né? Sabia. Jogava no mar, eu não afundava de vez, mas eu não sabia. Se tivesse 2 metros, eu conseguia escapar. Mas se tivesse 5 metros, talvez eu não Andava escapasse. cachorrinho. Boiava e... aquela natação de sobrevivência, né? Não tinha técnica nenhuma. Aí ele me convidou. Uma ressalva, para você ver que a vida nos impõe dificuldades e a gente tem que superar. Se a gente puder mostrar a câmera aberta aqui, do acidente de moto a hoje, a mesa está repleta de medalha, troféus. Ele não vai conseguir contar todas as histórias aqui, fato. Porque nós embolamos, né? Porque se botar aberto aqui... Se botar aberto vai caber tudo. Então assim, tá, aí você começou a corrida. Comecei a corrida. Aí você foi convidado para o triatlo. Aí fui convidado para o triatlo. Conta aí. E aí eu não sabia nadar e eu fiquei me perguntando como é que eu ia fazer uma prova de triatlo se eu não sabia nadar. Como é que eu ia participar do triatlo sem nadar? São 3 modalidades, eu conseguia fazer 2. A terceira, para mim, era, no momento, impossível. Porque a natação, você não está no seu habitat natural, né? Você está ali sob a influência da natureza, o mar, naquela situação. Lugar aberto. E aí tinha uma prova de triatlo, uma primeira etapa do Baiano. Isso da época que eu recebi o convite para lá, tinha um intervalo de uns 3 meses e meio. Aí eu falei, já que eu sou movido pelo desafio, né? Vamos aprender a nadar. Aí entrei na academia e treinei 3 meses para fazer essa prova. Me inscrevi e fui fazer a prova. É um bichão mesmo, ele só treinou 3 3 meses para aprender a malhando. nadar. A primeira prova, a distância era curta, era só 750 metros no mar aberto. Era só 750 Qual era o mar? metros. Foi ali em Piatã, aquela praça de Piatã, aquele mar ali naquela região. Aí era 750 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. Eles faziam Foi a minha primeira prova de triatlo, em 2018. 750... 20. 5. 20 de pedal, 5 de corrida? Fácil. Aí eu acho que eu faria. Eu acho que eu faria. Chegaria em último, mas faria. Não, o problema não é chegar, o problema é concluir. Completo. Só por concluir já dá. Completo.
completo. Mas você não tá dizendo quando você era mais novo, como você fala, não, que mais novo eu corria não sei quanto, mais Não, novo... hoje eu não sei se eu completo não, tô dizendo que eu completaria. No mínimo os 700 metros eu sei que eu completo. Os 700 de natação eu completo. Só que eu tenho um detalhe. Eu tentei fazer Magrão em Salvador. Treinei, fiz o tempo que eu treinava no Exército. Fiz a piscina, né? Fazia piscina, já estava acostumado, já competi em piscina. E aí meu treinador fez assim, então vamos fazer um do barco, uma simulação de barco. Né? Você vai pro mar, aí sai do Porto da Barra e... Só para fazer um... Vai de batedor, né? Era de batedor, isso, meu treinador de batedor. E aí eu fui entrar no mar. Isso meus amigos fazem gozação comigo até hoje, né? E vocês vão descobrir por quê. E aí eu entrei no mar do Porto da Barra, com material, com equipamento e tal. Óculos, sunga e touca. E o polar, na época eu usava polar de cinta, né? Eu entrei no mar e aí comecei a abraçar. E Fernando, meu treinador, fez assim, puxa naquele ritmo que você está acostumado. 2-1 e vai embora. Mas 2-1 vai. E, amigo, quando eu abri o olho, depois da arrebentaçãozinha, né, que os meninos pulam, que eu não vi o fundo, eu levantei o braço e disse, me tire daqui. Aí o batedor deu volta, como assim? Me tire daqui. Eu não fico em ambiente que eu não vejo o fundo. E nunca mais quis brincar de piscina, de mar. Então, assim, não entro no mar, em lugar... Eu fiz minha viagem de lua de mel. Então você não nada em Rio? Não. Vai querer fazer uma prova, sabe onde? Em Cancún. No Não, Caribe tá, ele vai. Então, se eu ver um peixe debaixo d'água, eu não fico não, pai. Fico não. Não é meu ambiente, não. O mar traz esse desconforto. E o grande segredo do mar, eu no início eu nadava, mas eu não tinha aquela segurança do mar. Eu nadava, mas eu não conseguia ficar parado, confortável. Saía do ponto A para o ponto B e pronto. Saía, completava o percurso e estava tranquilo. Mas aquele conforto de ficar parado, de ficar... Não conseguia. Era do ponto A para o ponto B e pronto. A meta era só chegar. Então você já estava antes, não digo para a prova, porque para a prova você se prepara. Mas quando você teve a liberação, meio que teimosia, né? Teve a teimosia de ir para corrida de rua, você não abandonou também a bicicleta. Não abandonei. Não chegou lá, encostou e falou, não, quero correr, só gosto de correr, prefiro correr. Exato. Você ficou porque meio que mesclando. Em seguida teve o convite pro triatlo e o triatlo então foi muito próximo. Eu comecei a correr, mas paralelo à corrida estava a bike. No final de semana, reunia com alguns amigos para pedalar. E aí começou a associar pedal com corrida e começa tudo assim. O primeiro desafio era andar. O segundo desafio foi voltar a fazer alguma atividade. Aí eu encaixei uma atividade. Aí eu comecei a correr. Aí eu fiz a minha primeira prova. Despertou o interesse pela corrida, enfim, logo em seguida pelo triatlo. Aí veio o outro desafio, que era fazer 21, fazer uma meia maratona. Uma prova tradicional que todo mundo quer fazer. Quero fazer uma meia maratona. É uma coisa que eu tô pensando. É uma coisa que eu nunca passou vou pela minha pensar cabeça. nisso. Eu tô pensando, vou uma meia maratona. Nunca passou pela minha cabeça. E isso é factível. Só é treinar que consegue. Eu corri pela minha obrigação da coluna, mas por prazer? Aí começou Aí o desafio veio, quero fazer uma meia maratona, porque quem corre tem que fazer a meia maratona. Aí você faz uma meia maratona. Pra botar no currículo maratonista. Pra botar, meio ainda, né? Não chega maratonista. Bota no LinkedIn. Aí fiz os primeiros 21, depois fiz a segunda, aí já estava no triatlo, fiz o sprint, depois fui pro half, que é a meia distância, que é o meio Ironman. Porque às vezes quem não esporte não sabe o que é. Exato, porque tem três modalidades, né? Tem o sprint, hoje chamado de olímpico, que é a distância das Olimpíadas. O sprint é aquela que eu te falei, a primeira prova. Nada 750, pedala 20 e corre 5. Então isso é uma prova para iniciante? Exatamente, uma prova para iniciante. Aí vem o olímpico. Uma prova tempo total de quanto? Digamos, para conclusão, um tempo máximo de quanto tempo uma prova dessa? O sprint não tem um tempo de corte, não tem um tempo máximo, né? Mas aí vem, logo em seguida tem um half, que é o half não, o olímpico. O olímpico já são 1.500 de natação, 40 de bike e 10 de corrida. A natação ainda tá bom com você, tá confortável. Ainda tá confortável. Beleza. Ainda dá para fazer, né? Dá. Na piscina, sim. Natação tá tranquilo. Aí vem uma meia distância, que é o meio Ironman, que aí já nada 1.900, pedala 90 e corre 21. Aí a parte da pedal e da natação, e da corrida... Pode fazer por etapas?
Tipo, eu faço só a Pode, natação. pô. Você faz, bota o tênis, corre. Não, Põe a não. bike primeiro. Só se for em trio, né? Só se Zero for condições. revezamento. Revezamento. Exatamente. Pra eu fazer essa corrida. Cada né? um faz a sua. Dá o seu Tem algumas melhor. provas comemorativas que faz isso, faz um revezamento. Cada pessoa faz uma modalidade. 21 de corrida, só faço se a alma não estiver no corpo. E você fazendo triatlo, mesmo que nessas categorias, aí fez a maratona com quanto tempo? Não Aí chegou eu a fazer fiz, maratona. o sonho começou com os 21, para completar uma prova de 21. Fiz algumas provas, aí fui para o triatlo, aí comecei para a primeira prova do sprint, fui para a prova olímpica, fiz o meio, né, que eu fiz o meio 2 vezes, fiz o Ironman Maceió, o meio Ironman Maceió, e fiz o Challenge aqui em Salvador, que também é uma prova de meia Não, distância. então não ficou só regional, então já Não é uma ficou coisa que regional. já estava Já profissional. estava avançando. Digamos, pode ser profissionalizado, Não, né? pode, não sou tão preciso para falar profissional, mas o Ironman não acontece na Bahia. E todo mundo que quer fazer o triatlon sonha em fazer um Ironman. Então, o mais próximo que tinha da Bahia era Maceió. E é uma prova bem bonita, um mar mais tranquilo, um percurso bem interessante. E era mais próximo. Dá né? tempo de olhar? Dá tempo de curtir. Sério. Não é um prazer. Quem não está dentro do esporte olha tudo como um sacrifício. Acordar Não, 4 da mas- manhã, fazer não, o treino. ela Mas pode acordar é um de prazer. boa. Ela É um pode prazer acordar que você não... Mas então você foi fazer um meio em Maceió. Fui fazer um meio em Maceió. Aí fiz um meio em Maceió. Depois, 2 meses, se eu não me engano, depois teve o challenge aqui em Salvador. A gente ficou fácil, não fácil, eu acabei fazendo. Qual a preparação para o cara fazer uma prova dessa? Porque assim, não é só você chegar e aguentar, eu aguento correr e vou. Eu. Tem uma parte alimentar, tem uma estrutura. Tem. Não vou nem botar a parte financeira, que a gente sabe que isso aí você tem que se preparar como se fosse tirar férias. Vou pegar minhas férias e viajar, não. Hoje minhas férias, vou fazer um investimento para eu fazer essa prova que é as férias, a diversão que o cara quer ter. Qual o protocolo? Mas qual é um protocolo? Você procura um profissional para ver sua questão alimentar, sua questão muscular? Como é que é essa preparação? Estou Existe. dizendo até então, para essa prova que era meia. Não vou nem botar a Não, pro outra. sprint não teve essa preparação? É assim, o que eu já treinava. Eu estava em uma academia para aprender a nadar e frequentei uma assessoria também. Que na assessoria ele passa uma planilha, para você seguir uma planilha. E também tem que ter um suporte alimentar, porque você gasta muita caloria, muita energia. E tem que fortalecer também. Então, tudo come isso à que você falou. vontade. Come à vontade. Come à vontade. Nem tanto, né? Não pode exagerar. Tem que comer muito as coisas certas. Sarapatel com cervejinha não rola. Não rola não. Só se for no final de semana, uma porçãozinha pequena. Isso pode, não faz mal não. Aí eu frequento uma assessoria. Pode falar o nome da assessoria? Pode. A gente Eu emite o frequento- boleto, mas pode Não, falar. não, sério, pode falar. Rafael Peralva. Ele é um ser iluminado, é uma pessoa que adora isso, o desafio. Quando eu contei a minha história para ele ficou super amarrado e falou assim, não, você consegue, você vai. E aí deu aquele incentivo, entendeu a minha limitação, passou um treinamento. Isso você foi ao encontro dele até fui ao então encontro- só correndo e pedalando. Só correndo e pedalando. E já foi para treinar na intenção do triatlo. Na intenção do triatlo, porque Peralva na É a época especialidade dele. foi indicação de uns amigos. O amigo que me convidou para o triatlo, ele já treinava com o Rafael Peralva e aí eu fui para lá. Aí lá que eu comecei a pensar na natação, fui para a academia aprender a nadar e ele foi me moldando, né? Me pulindo. Aí passou uma planilha, aí você vai seguindo o treinamento, você tem uma planilha de corrida, você tem a planilha de natação e de bike e o fortalecimento também. E aí a parte nutricional, você tem que procurar um nutricionista para te passar um plano alimentar compatível com a sua jornada. Aí vamos lá. Você nada. Não sei qual é. A ordem é nadar primeiro, né? É da É, primeira. nada Você primeiro. nada Pedala, Pedala. E por último corre. corre. e corre. E a vizinha fala mal de você, velho. Mas se fosse só Mas isso, era ótimo, né? Porque você... Não, mas eu levei a mesma brincadeira. Aí isso você faz durante a semana, trabalhando normal Trabalhando. e ainda tem vida social. Com certeza. O dia tem que ficar longo, né? Então, para o dia ficar longo, você tem que acordar cedo. Eu vejo o sol nascer todo dia. Aí, acorda cedo. Então é uma experiência que você tem que ter algumas vezes, Vitão. Eu tinha quando o professor Délio Garrido, sabe, pode me defender nessa pauta, mas TT eu tenho para me defender. Eu vou procurar defensores agora porque não tá dando mais, mas eu fazia Muay Thai de madrugada, pô. Eu pegava a primeira turma lá na Aliança Fitness na época. Eu fazia Muay Thai de madrugada. Eu nadava 2 vezes no dia, de manhã, o treino da madrugada e o treino da noite. Mas eu larguei de mão, desleixei total. Hoje eu tô sem treinar porra nenhuma, entendeu?
Vamos pra preparação. Mas me conte a preparação, porque eu quero já sofrer por antecipação. Porque eu já fiz a promessa que dia 1º de fevereiro eu vou começar meu suplício. Por que o esperar até retorno. 1º de fevereiro? Porque dá pra O dia de comer começar daqui é amanhã. No meio da gravação, ele começou a prometer o primeiro, com defeito, tava reprometendo pra dia 5, empurrando assim. Mas sempre Tentei empurrar adiando, essa né? fatura, mas não teve jeito. Vai ter que ser dia 1º O que mesmo. muda é virar a chave e tem que ter ação. Eu acho que quando você tem ação, se você realmente quer, Não, você vai vou fazer, conseguir. vou fazer, vou Você fazer. tem que dar o primeiro passo e começar. Eu acho Vou que a fazer. chave é essa aí. Então é isso. Acordo às 4 da manhã. Depende do dia da semana, tem uma modalidade para fazer. Tem dia que é corrida, tem dia que é pedal. A natação geralmente é o segundo treino do dia. Quase nunca você vai fazer só a natação. Aí eu acordo de manhã, acordo cedinho, faço um treino de corrida, que é quarta e sexta. Quarta e sexta com assessoria. Terça e quinta já é o pedal, que reúne alguns amigos, segue a planilha e vai a gente pedala sempre na orla. Dá um Dina. E cadê a musculação? A musculação fica na segunda ou o segundo treino do dia, à noite. Depois do trabalho, a gente vai fazer musculação e natação. Já cansei só em ouvir. Alguns dias da semana natação e outros a musculação. Porque tem necessidade, né? Tem necessidade, tem que ter fortalecimento, porque senão vem lesão, né? Então é isso. Começa às 4 da manhã, vai treinar, volta com tempo cronometrado para tomar banho, comer alguma coisa e trabalhar. Sai do trabalho, sai correndo, vai fazer uma natação ou fazer uma musculação. E aí volta e dorme. Tá. Se programa, compra passagem e vai pra Maceió. Exato. Conta essa experiência aí. O meu primeiro Iron foi uma experiência extraordinária, porque é uma prova muito organizada. Eu estava ali realizando um sonho, né? Que foi uma meta que eu botei na minha vida. Falei, eu quero fazer um Iron. Cheguei Quanto pro tempo médico. depois das provas aí? Quanto tempo depois de tudo? Do acidente, de tudo? A primeira essa prova? O Iron de Maceió foi 2019. Tá na medalha, tá aqui? Tá aqui. Essa medalha aqui, ó. 2019. Exatamente, 2019. Essa é a medalha do Iron Maceió. Foi 2019. E aí, é uma prova muito organizada. Eu estava ali feliz da vida, realizando um sonho. Aquele friozinho na barriga que dá aquela adrenalina gostosa. E foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu acho que a gente falou muito de esporte, a gente fala sempre de esporte de corrida, mas você vê que tem aí nesse meio tempo coisas envolvidas, que tem a superação, que é o tema do nosso contato aqui hoje. Tem a questão do desafio, né? Os sonhos, você começa a querer andar, você quer começar dia 1º, você começa a querer correr um pouquinho, aí daqui a pouco você começa a fazer 5, aí você já pensa em 10, aí você já pensa em 15, aí quando você chega em 15 você já quer fazer uma meia maratona. Quando você faz a meia maratona você não vai parar, eu sonhei fazer uma meia maratona, e aí? A vida acabou com os 21? Não. Aí você começa a pensar e vira, né, o dobro, você já quer fazer uma maratona. Aí você já começa a pensar grande, que eu quero fazer uma maratona. Então Maceió virou a chave. Quando você faz uma prova que você sonha, que você idealiza, você fala, puta merda, eu posso tudo, por que é que eu não posso? Eu posso tudo, só é você querer e se preparar para chegar lá, né? Eu quero fazer uma prova dessa, um meio Ironman. Aí eu falo, o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Aí você percorre o percurso até chegar lá, e quando chega lá você se descobre, que você se contempla, né, com a realização, e você vê que você pode muito mais. Você chega ali e fala, puta merda, eu realizei um sonho, não me imaginava estar aqui. Há 3 anos atrás... Correndo assim, fazendo alguma das... Vem aquela retrospectiva. Caralho, sempre um dia vem. desse eu tava... Quando eu completei essa prova, eu pensava, falei, 3 anos atrás eu estava lá, em cima de uma cadeira, sem saber que você ia andar. Não sabia nem se ia andar. Eu só queria perguntar ao cara o que ele ia fazer, o cara não quis me operar. Chateado, hashtag chateado. E aí, hashtag chateado. o médico sempre olha para mim e fala, cara, eu não sei como é que você consegue fazer tanta coisa com esse joelho. E assim, e quando você consegue realizar uma prova, um desafio desse, a cabeça fica blindada, você entende que você consegue. E quando você entende que você consegue, você faz qualquer coisa. Aí você faz como eu estava falando, né? Começou 5, 10, 15, meia maratona, uma prova de meio Iron. Aí você fica imaginando, pô, eu não consigo fazer um Iron, nem imaginava. Aí o sarrafo subiu, né? É porque a prova do meio existe para aquela coisa, quem quer fazer um Iron, mas acha que não consegue. Aí vem o meio Iron, você faz o meio Iron e fala, caramba, consegui, que massa. Aí você já começa a sonhar com Iron. Eu tenho uma dúvida, você chega no dia da prova? Sei o quê? Você chega o Ironman foi em Maceió. Tá. Você chega no dia da prova? Não, chega um né? dia antes.
dia antes. Depende da distância, depende do lugar, porque você tem que se planejar para chegar, você tem que montar seu equipamento, tem que montar a bike, testar, preparar sua suplementação. Tem Então não dá para bike, chegar na hora e meio que... É que eu esqueço. O bike check-in acontece um dia antes, geralmente você deixa a bike um dia antes lá, para quando chegar o dia da largada você já está tudo pronto. Normalmente essa prova é que horas? A largada começa às 5 da manhã, geralmente às 5. Mas Não, é de boa. Você nadava de Da hora manhã é de cedo. boa. Você nadava de manhã porque o Iron, por exemplo, é uma prova grande. Se não me engano, em Maceió tinha 1.500 atletas. Então não larga todo mundo junto. Vai por lotes. Geralmente o lote é dividido por categoria, por idade. Então cada categoria ficava em um curralzinho e aí largava. Depois de 5 minutos, outra categoria. E assim sucessivamente. Então não dá para largar todo mundo junto porque seria meio que impraticável. Um caos. Um caos total. E aí vai pelo tempo. De prova. Exato, todo mundo vai com chip e aí passou da linha de largada, aí começa a apontar. Eu esqueço porque, como eu só fazia corrida, não fazia bicicleta, né, tudo junto, eu tinha esquecido que você vai com aquela bicicleta, embarca despacha a bicicleta. Despacha a bicicleta, é todo um protocolo. Já teve pepino com isso? Ainda não. Eu ainda não fiz nenhuma viagem de avião. Eu optei para ir para Maceió como era curta com a bike, né? Era um percurso curto, eu preferi de carro. Botei a bike no fundo do carro para não arriscar isso aí. Não, eu fiquei pensando, eu pensei nisso agora que ele falou que foi de... Aí Floripa, o sonho do Ironman estava para ser realizado no ano seguinte. Todo mundo depois fez a prova, a galera reuniu e falou, vamos fazer o Iron Floripa. Ia fazer em 2020. 2020. Aí veio a pandemia e aí já tem 2 anos consecutivos adiante. E você está treinando para o Iron, então? Hoje eu estou treinando para o Iron. Tem provas internas em Salvador o preparativo para o Iron? Que você chega a se contemplar, a concluir, medir tempo e fazer tudo? Bom, você abordou uma coisa que eu não poderia esquecer. Aí a galera saiu de Maceió, convicto que ia fazer a prova de Floripa. E todo mundo estava treinando e já pronto, já estava perto de acontecer a prova. E aí veio a pandemia e foi adiada a prova. E aí Rafael Peralva tem um irmão que estava treinando com a gente, que era o sonho também dele fazer um Ironman. Todo mundo estava inscrito e não ia fazer. E ele tinha um curso no Rio de Janeiro. Se ele não fizesse naquele ano, ele não ia poder fazer. Então, surgiu o Galego Man. O Galego Man. Peralva é um galego. E aí, a gente, durante um pedal, falou, o que é que a gente vai fazer, já que não vai ter a prova? Aí Peralva pensou, vamos fazer essa prova aqui. Vou fazer a distância, vamos montar um roteiro, vou fazer essa prova aqui. Você não vai deixar de fazer sua prova, não. Você vai viajar, fazer seu curso, mas você vai fazer a prova aqui. Tá treinado, quem quiser embarcar nessa aí, vai comigo. E aí, despertou, né? Aí todo mundo topou. Tem algum órgão regulador, você tem que protocolar, tem que cadastrar, homologar alguma coisa? Como seria praticamente um treino, né? Não seria uma prova oficial com inscrição, com nada, era a galera que estava treinando, que fazia já praticamente isso com frequência, resolveu fazer a distância do Iron. Aí reuniu 20 pessoas, né, que estavam preparados para o Iron, frustrado com o cancelamento da prova, e aí todo mundo topou fazer. Marcou a data e o grande dia chegou, está aqui até o troféu. Esse é o queridinho. Mostra para aquela câmera para poder... Esse é o queridinho, né? A distância, todo triatleta, para se consagrar triatleta, ele tem que fazer essa distância. Qual é a distância? É 3.800 de natação, 180 de bike e 42 de corrida. 42 de corrida, não faço nunca. Essa tem o tempo de corte, né? Essa tem o tempo de corte, 17 horas. Nossa! Peraí, você tem 17 horas para terminar a prova? 17 horas para fazer isso aí. Você fez quanto tempo? Eu fiz 11 horas e 20 minutos. Eu não ia fazer essa nem por um decreto. Eu não tenho expressão que eu possa... E aí, minha primeira maratona foi dentro do Ironman. Eu nunca tinha corrido só uma maratona, os 42 quilômetros. É isso que eu perguntei, você não tinha corrido 42? Não tinha completado os 42. É direto emendando uma coisa na outra? Direto. Você fez 11 horas de atividade física seguida? 11 horas de atividade física sem parar. Você sai na natação, calça na sapatilha, você leva na bike e durante a prova você come algumas coisinhas. Você bota no macacão, bota na bicicleta e você vai hidratando e comendo. Comendo aqui, durante o percurso. Mas vai diminuindo o peso. É claro. Não é o corpo, dos equipamentos. Uma maçã, você coloca aqui um chocolate, a barrinha de cereal. Hoje tem um carbogel. O carbogel, que é... Se eu chegasse em casa depois da prova... Antes os caras levava água com rapadura. Sim, ok. Eu levo só em casa tudo porque com um cafezinho fica massa.
Isso para não perder o ritmo, não frustrar todo mundo e Exato. não que tenha um nome dele na história pra competir, porque quem tá treinando às vezes é mais por saúde e por outras questões. Mas e isso aí já consagrou todo mundo como um triatleta? Podemos dizer que sim, porque a distância foi feita. A meta foi batida. A meta foi batida. Sim. O Ironman é uma marca, né? É o título. Como o Galego Man existe em Salvador, existe o Ironman, que é uma prova mundial. Vários só lugares usa do nomenclatura mundo. em outros Exatamente. locais. Mas isso aí, ele certificou todo mundo. Isso hoje é como se fosse uma Certificou todo certificação. mundo. Isso aí é uma prova, todo mundo certificado. Todo mundo certificado. Cada um com Ele, sua talba. inclusive, certificou. Ele emitiu um certificado de conclusão de prova. Quem concluiu a prova, ele para isso. tem. E você, isso com tudo, pela placa que a gente vê, isso não foi feito, teve toda uma organização, uma preparação, tinha toda uma equipe por trás, uma estrutura. Tinha, com certeza. Eu falo ou em? Fiquei na dúvida agora. Tanto faz. Em uma prova dessa, qual é a tua equipe de suporte? Tem um batedor, tem suporte? Tem ambulância. Eu digo sua, às vezes pessoal, alguém que te acompanha, Ah, tá. ou é a sua parte da assessoria? Da assessoria, não, da Na equipe, verdade, digamos assim. essa prova, como eu tinha falado antes, que era como se fosse um treinão, não era uma prova fechada, com estrutura, para as vias fechadas, e a gente teve que montar uma equipe, uma estrutura nossa. Então, tinha um batedor, se alguém quisesse, não estivesse seguro para nadar, tinha a opção de botar alguém no caiaque para ir acompanhando todo o percurso. Saia do mar, tinha já eu fui com minha namorada e fui com um amigo, que também fazia triatlo na época, mas não estava treinando para a prova, então ele foi meu batedor. Então, estava com aquela mesma energia, né, do esporte. Então, ele me dá o suporte, né, para me ajudar ali na hora da transição, que você chega, se enxuga, bota a sapatilha, pega a bike e sai, e vai com o carro dando suporte. E aí, a gente teve esse privilégio, né? Porque a suplementação vinha do carro. Aí falava, quero água. Ele parava do lado, pegava água, jogava a garrafa lá dentro, pegava outra. Porque durante a prova tem os pontos de hidratação. Aí você, dependendo Igual da maratona prova, normal. cada 5 quilômetros, no caso da bike é um pouquinho maior, aí você Cada paga, 5 quilômetros. você pega uma água e bota na bike. Uma água, um isotônico, alguma do tipo. E tem que pegar, porque se você não pegar ali só 20 quilômetros, às vezes 20 quilômetros depois você pegar Já tinha o morrido. próximo ponto. Eu já tinha morrido, com certeza. Se passar direto, vai sofrer um pouquinho no percurso, né? Então é isso, a gente teve esse privilégio de ter uma pessoa do nosso convívio lá dando suporte e dando aquela ajuda da suplementação, de estar vibrando, de estar naquela hora. Porque é uma montanha-russa, vai minando a energia. É uma prova de cabeça mesmo. Você tem que estar com o corpo preparado, lógico, mas é uma prova de cabeça. Você tem que acreditar que você consegue fazer. Porque é uma montanha-russa, é vários altos e baixos. É porque você sai de uma natação de 3.800 e já sai cansado. Se você imaginar pedalar 180 e correr 42, você não faz a prova. Então você faz o quê? Você sai do mar, respira e começa a pedalar. Aí vai pedalando, cansado pra caramba, daqui a pouco você respirou, tá bem. E aí encaixa um ritmo, daqui a pouco você cansa de novo, você respira, você recupera, volta a pedalar e assim, o percurso inteiro. Tem momentos que tá bom, tem momentos que não tá, tem momentos que você questiona, será que eu consigo, será que eu não consigo? E é aí que eu digo que é o poder da cabeça. Porra, eu tô fazendo aqui? Na cabeça do Pra que eu tô fazendo isso? Eu me diverti o tempo inteiro. E eu tava assim, blindado, eu tava com a cabeça, falei, eu vou conseguir. Isso aqui é um objetivo e eu vou conseguir. Aí vem aquele cansaço e eu falo, não, eu vou conseguir. A cabeça, é como se tivesse assim, o corpo tá percorrendo o processo e a cabeça tá me esperando lá na linha de chegada. Eu vou pensando nisso, eu vou chegar. 180, só falta 10. Caramba, só falta 10. Dá aquele gás. Aí você pega, bota o tênis e começa a correr 42. Só falta 10 aí quando você olha pra ver a porra da corrida da perna. Não, velho. Aí você começa a pensar na corrida. E aí, chega lá, joga uma água na cabeça, bota o tênis e já sai para correr. 42. No final das contas, a corrida é o mais extenuante. Mas a corrida é o que determina a prova, né? Assim, em questão de posicionamento, porque são 42 quilômetros. 42 quilômetros é uma eternidade. Então, tem pessoas eu sei, 5 já são. Tem pessoas que chegam lá e não conseguem fazer o percurso todo correndo, às vezes caminha. Tem gente que consegue fazer todo o percurso correndo. Tem a gente que é melhor na corrida do que na bike. E assim, o que define a prova é a corrida. E é o que... O capenga é melhor na corrida. O perneta? Pois é. Hoje a minha melhor modalidade eu considero que é a corrida. Apesar de tudo. É porque ele faz o retorno da passada mais rápido, porque ele tem uma economia de 10%. Ele dá aquela tem economia de energia, né? Tem economia de energia. Ele dá aquela capengada que salva, né? Exatamente. Ele sobra um pouquinho de energia para poder fazer o próximo passo. Tem que ter sua vantagem, né? Tinha que ter algum benefício nisso. A gente vai se adaptando. Eu acho que o corpo é uma máquina perfeita, né?
E todo mundo fala sobre a corrida perfeita, o mecanismo perfeito. Mas você pode perceber que tem um padrão, mas todo mundo vai chegar o mais próximo possível desse padrão. Ninguém vai fazer 100% correto, porque não existe isso. Eu já vi cada corrida que ninguém dava nada e a pessoa fazia um tempo absurdo. Então, assim, não existe uma fórmula, uma receita perfeita. Você vai fazer, tem algumas coisas que melhoram, potencializa a sua corrida, seu desempenho, mas não tem uma regra padrão. Cada pessoa vai se ajustando. E aqueles que não acreditavam, que olhavam assim, olhavam meio atravessado? Existe aquelas pessoas que, quando você inicia, fala, é maluco, não acredita, e depois que o cara consegue, tá falando, rapaz, sempre acreditei em você. Tem. Família. Minha família mora no interior, né? Via correndo, mas não tem noção da dimensão. Meus pais foram comigo para Maceió. Eles ficaram assim, como assim? Você vai fazer o que hoje? Aí eu expliquei as distâncias, expliquei como seria a prova. Mas você está preparado para isso? Você está treinando? Porque não está no meu dia a dia, não vejo todo dia acordando de madrugada. Para que você vai fazer isso, meu filho? Você vai ganhar com esse filho? E não, assim, não é nada. Sempre assim, né? Você vai ganhar com isso. Exatamente. Na verdade, é investimento, é realização pessoal, vale mais do que qualquer outra coisa. Mas, no geral, você... Eu falo não. Eu posso afirmar que todo mundo vai falar de qualquer coisa. Teve várias pessoas que duvidavam. As mesmas pessoas que duvidam falam que agora você só faz isso. Então, eu falo sempre isso. Todo mundo vai falar sempre. Quando primeiro vai duvidar, depois vai criticar. Né? Então, sempre vai ter aquele, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, aí viu que você conseguiu. Aí depois fala assim, tal pessoa só quer fazer isso agora. Quero ver você continuar. Eu uso um exemplo bem chulo para ilustrar isso. Eu estava pedalando com um capacete que eu sempre tive, que é o meu primeiro capacete. Aí eu estava com esse capacete e ele estava bem velhinho já. E aí eu estava pedalando, o cara olhou para mim e falou assim, caramba, por que você não troca de capacete? Capacete feio da porra, tá. Fez aquela crítica, né? Aí eu, realmente tá na hora de trocar. Aí comprei um capacete top, botei na cabeça, cheguei lá no treino ali. Rapaz, que capacete é esse capacete? Aí começa a mesma crítica. Então, a crítica veio da mesma pessoa com coisas diferentes, mas a crítica não deixou de acontecer. Então, a vida é sempre assim. Se ele não tivesse gastado a porra do dinheiro dele, o cara ia ficar falando do mesmo jeito, ele tava satisfeito com o capacetezinho dele. Exatamente. Mas as pessoas não falam, rapaz, você comprou um bonito. Mas não é só o elogio pelo elogio. Aí já assim, começa a dizer... um exemplo bem bobo para dizer que, assim, não pode ficar... impactado com os comentários das outras pessoas. Você tem que acreditar, ter uma meta e aceitar as críticas, porque elas vão existir o tempo inteiro, independente do que você esteja fazendo. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar também. A gente fala porque em tudo, não só no esporte, como na vida, como no colégio, como em tudo, a gente percebe que durante o processo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Durante o processo você quer desistir, durante o processo você fala que isso é chato, durante o processo você, eu comecei, mas... eu gostava no início, mas hoje não gosto mais. Entediei. Porque assim, às vezes na primeira dificuldade... A pessoa desiste, né? Você desiste. E a gente vê que, pelo menos, isso aqui está proporcionando pra gente essas experiências com as pessoas que vêm, que quem persevera, vai ter perseverança, as pessoas que insistem, as pessoas que têm sucesso, as pessoas que alcançam a linha de chegada, é as que não desistem. As que são resilientes de verdade. Não quer dizer que você vai ser o primeiro, você vai ganhar, mas só para você concluir. Concluir, exatamente. A disputa no início e em tudo tem que ser com você mesmo. Existem dois fatores que a gente vê. Depois que você vai disputar com outras pessoas. Que a gente está encontrado aqui, que é sempre assim, o primeiro passo é entre uma ideia muito boa e uma ideia executada, execute. Execute, exatamente. Né? Então, a gente passou por isso aqui no podcast. Quando a gente teve a primeira ideia e vamos começar e vai ser... No YouTube era tão fácil. No YouTube, porque ainda tem esse negócio. A gente faz essa piada até hoje, que no YouTube tudo parece tão fácil. Você pega você pega aquela câmera, pluga e vai. Entendeu? Então, assim, ninguém sabe que aquele plug, até o fio é cobrado. Entendeu? Então, assim, por pior que seja a sua estrutura, você precisa estudar, se dedicar, buscar entender. E outro padrão, que é o do fazer, é o ser resiliente, porque vão aparecer vários entraves nesse caminho. Eu que trabalho com comunicação, eu tenho uma agência, e eu falo muito assim, é muito legal você chegar e pegar o post da Resiliência Humana,
Vou mandar um boleto pra vocês, tá? Eu não gosto do que vocês fazem. Mas assim, sempre aquela mensagem de... Eu não gosto de coach e também não gosto de autoajuda. Odeio todos os três. Né? Não suporto nenhum dos três. Então assim, fica aquela coisa de... persevere. Mas tem muita gente que faz o persevere você, não eu, entendeu? Exatamente. E desiste. Ou então faz alguma coisa e fica... eu adorei essa frase. Mas você vê que aqui a gente está encontrando pessoas que não falam, mas são de fato resilientes. Que executam. Sua história é pura resiliência. E loucura também, né? Porque correr 42 sempre, quilômetros... desculpa, é o que você sempre... Várias comparações que é normal, é do ser humano. Ou você coloca a culpa no outro, ou você arruma uma desculpa muito boa pra você. Exatamente. Meus pais, minha família... Um exemplo. tempo. Um exemplo. Meu joelho. Hoje, minha ninguém coluna. conhece ele, nem nós conhecemos outras pessoas. O cara que começa a treinar, o cara que não ficou na posição, ou que por que não quer fazer? Ele vai dizer, também é fácil. Olha a bike do cara. Bike a bike top. do cara é X1000. Aí é fácil você fazer 100 km. Exatamente. Mas não sabe que o cara já fez vários quilômetros, começando por 1, por 2, por 5, por 10, com a lá atrás. Então você tá com aquela porque você tá querendo tirar 2, 3 segundos Quer evoluir, né? por 100 para poder chegar nos 180. Exatamente. Não é que um você processo- quer. Você tá querendo ter conforto para uma jornada muito maior. Não é que você tá querendo pegar uma bike, não vou entrar em valor, para poder fazer o que você faz para pegar uma bike do Itaú que você pode fazer. Exatamente. Então, as desculpas são, não, que a pessoa fala, porra, a corrida é barata, você não faz corrida. Beleza, você pode fazer a corrida, mas se você comprar um tênis com a qualidade melhor, você vai ter um conforto maior se caso você tenha. Não é obrigatório. Claro que Ninguém tá te botando a faca no pescoço. É a pra corrida fazer. livre. Você pode botar um tênis e sair correndo, mas você tem que ter um tênis Adequado. adequado à para sua você condição correr, física. para a sua pisada. Sua Você tem que pisada. ter um direcionamento para como correr, como começar a treinar, qual é o seu objetivo. Aonde treinar também, Aonde né? treinar. E aqui, como você estava falando, eu acho que a repetição traz a perfeição, né? Então, se você quer uma coisa, faça. O caminho nem sempre vai ser fácil. Normalmente não vai ser. Normalmente não é. E é bom que seja assim, porque durante o processo você vai aprendendo. Cada dificuldade que você tem, você vai aprendendo e vai evoluindo e vai deixando de cometer aqueles erros bobos, né? Então, você vai evoluindo com uma certa maturidade. Eu acho que isso, quanto mais você quer, estabelece a meta e vai repetindo até você chegar lá. E uma coisa, desculpa só te cortando. Uma coisa que eu achei, vou botar com mágica interessante, você falou, na hora eu não falei que você estava tão assim, eu não falei que, você falou, e sua prova, você teve dificuldade, você falou, velho, eu fiquei feliz Encantado, e encantado, porque é isso que a gente tem que fazer. É. Você tem que curtir o processo. E não Exatamente. achar que o final, a chegada, a conquista, independente do que for, é o que vale a pena. Na verdade, Não é o processo. Se você não curtir o processo, quando chegar no final você se frustra. Exatamente. Porque quando você chegar ali, você vai querer mais. E se você não curtiu, eu ouço algumas pessoas que depois eu vou contar, depois da sua história eu vou contar um pouco da sua que inspirou a minha. Claro que eu tive bastante das pessoas para poder fazer o esporte. Que tem pessoas que fazem 42 e depois de 42 às vezes querem parar de correr. Existe muito. Sou eu. Quando eu fizer 42, eu não mesmo só os paro. 42. O triatlon, por exemplo, tem pessoas que querem esse rótulo de triatleta, que é chegar a fazer a prova. Treina para fazer a prova. Depois que fez a prova, acabou o triatlo. A meta era fazer a prova. Não viver o triatlo, não viver os prazeres que o triatlo fornece, de convívio de amigos, de acordar, de ter contato com a natureza, de não ter uma rotina mecânica, de um dia poder pedalar, outro dia poder nadar, outro dia poder correr, outro dia não fazer nada, fazer musculação. Então é bem diversificado, você não fica preso a uma atividade só, como uma musculação, por exemplo. Você ficar todo dia faz aquele, peito, perna, enfim. Todo dia você pode fazer uma coisa, tem dia que você pode nadar, ter contato com a natureza, tem dia que você vai fazer um pedal de uma trilha, que tem essa opção também. Tem dia que você quer correr na beira do mar, tem dia que você quer fazer uma trilha, tem dia que você quer correr no asfalto. Eu acho que isso que traz o encantamento. E não essa para aquelas disciplina. as pessoas que gostam. Poxa, eu sou apaixonado por academia, eu sou apaixonado por musculação, eu quero ser fisiculturista. Não criticando quem Não é faz crítica. aquilo por amor, porque Por amor, gosta. que gosta. Mas você tem que procurar, que às vezes as pessoas... Eu gosto muito de falar de desculpa, porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu posso dizer por mim, que a melhor experiência que você fala é a sua. Exato. Que eu sempre fui uma pessoa que arrumei muita desculpa. Eu sempre fui uma pessoa que eu não levei as coisas muito até o final. Até vir para Salvador para ajudar. Eu não fui pessoa. Eu sempre desistia muito fácil. Eu sempre arrumava muita desculpa. Eu sempre tentava achar uma coisa para dizer. Para mim só daria certo, só conseguiria se eu tivesse comprado os equipamentos. Eu era aquele cara que se eu fosse entrar na academia,
que eu acho que é o Opera. Garoto propaganda. Tá me ouvindo aí, Opera? O Opera daqui, ele sabe. Ele tem no convívio dele, ele já faz 2 vezes aqui, ele não vai gostar de mim. O cara vai entrar na academia, ele compra mesmo muito suplemento. O cara não fez um exercício. O cara não sabe fazer nada, ele já compra vários exercícios. Então, eu era essa pessoa. É porque eu posso dizer o seguinte, que você tem que estar muito decidido porque você quer fazer. Porque às vezes você quer... Tem muita gente que acha bonitinho o triatlo que está na moda. Ah, eu quero fazer que é massa. Futevôlei também. Futevôlei. Não, agora é beach tênis. É beach tênis agora. É futevôlei. Eu vou ver o galera do futevôlei. Não. Você que faz futevôlei, que chuta a bola na rede, na praia, é futevôlei. Viu? Vamos comprar essa briga agora. Também eu gosto de comprar briga. Peraí, não sei se vai ser uma surpresa pra você, mas Luan é praticador de futebol. Praticante. É praticante? Participa de uma assessoria. Agora deu um tempo que ele tá meio assim, mas fez aula, faz curso. Quem é? Opera. Mentira, é mesmo? É Vai nada. andar com shortinho, a camisa vai sem camisa, com um óculosinho de sol, jogando banho. Eu sou praticante de beach. De quanto? Não, beach não, futebol mesmo. E é isso, como eu estava falando. Eu acho que é muito de querer. Você tem que estar disposto a fazer aquilo, né? Porque, tá na moda, todo mundo tá fazendo, eu vou lá. Às vezes não é o que você quer fazer e você não tá convencido que quer fazer. Porque, hoje eu faço isso, hoje para mim é fácil acordar 4 da manhã. Mas nem sempre foi assim. Que frase eu já bonita. vivi o outro lado, eu já cheguei em casa às 4 da manhã. Eu já cheguei em casa às 4 da manhã e passava pela rua fazendo aquela crítica. Esse cara não tem o que fazer. 4 da manhã. Eu não faço crítica, não, eu faço elogio. 4 da manhã, já tá acordado, nem amanhecer, ele já tá acordado treinando. Você é doido, esse E aí, maluco. Não, eu bato assim, parabéns, eu bato palma quando eu vejo alguém correndo com rapaz bonito, viu? Mas não pra mim. Eu acho bonito. E inúmeras vezes também eu já acordei e aí a gente vem, os pensamentos vêm sabotando, né? Você acorda e fala, tá chovendo, aí abre a janela, não tá chovendo. Qual é a próxima desculpa? Hoje meu tempo vai ser apertado. Enfim, vai ter sempre um motivo para você não levantar. Aí você tem que estar convicto do que você quer. Não, eu quero. Quando o despertador toca, eu levanto. Você tem que ter ação. Se No você primeiro pensar, toque. no segundo, às vezes. Porque se você não tiver convicto, o primeiro obstáculo você vai desistir. Me conta uma coisa, eu tô com uma mesa aqui, você me mostrou o Galego Man, o primeiro, e o Iron Man aqui. Esse birimbau, para virar gaita, deu trabalho, então a dúvida é, e essas medalheiras todas aqui, o pau cantor aqui no meio? Me conta as histórias aqui, onde deu BO, porque o sucesso a gente já descobriu que você completou o Galego Man, mas deu BO em alguma? Não tive nenhum BO, nenhuma dessas Ou provas. coisas engraçadas. Eu tive um susto no Maceió, que é a prova mais importante. Eu acho que sempre tem uma coisa que destaca, porque você está ali tenso, né? Sim. Eu testei a bike um dia antes da prova. Fiz o bike fit, botei a bike lá prontinha para pedalar. O que é bike fit? Bike fit bike fit não, perdão. Quando você entrega a bike para fazer a prova. Você Tipo bota check-in. O bike check-in. Bem lembrado. Bike check-in. Você bota a bike lá para fazer a prova no dia seguinte, você deixa tudo preparado. Bota a bike, bota a sapatilha, bota o que você vai usar na bike. Tudo lá, separadinho. E aí eu fiz o teste da bike, só que eu tinha montado. Eu fui de carro, eu cheguei lá, montei a bike e testei. Só que eu não estava seguro ainda. Falei, vou passar aqui na tenda, porque tem um suporte lá, para o rapaz passar o olho, ver se está tudo certinho e tal. Ele, encaixou uma coisa, botou outra, fechou e fui botei a bike lá. Aí, quando eu saí da natação para pedalar, quando eu saí, que eu comecei a girar, o pneu começou a grudar no quadro. E aí travou, a bike não saía do lugar. Eu, caramba, aí parei, botei o pneu no lugar certo, travei, comecei a girar, travou de novo. Aí você fica aquela ansiedade, aquele nervoso, e vai dar errado, eu não vou conseguir. Aí eu parei, respirei, botei, já sabia mais ou menos como é que funcionava, encaixei e aí dei sequência à prova. Aí foi tudo certo. Eu acho que o susto que eu tive na prova foi esse. Aí eu vou Mas é uma coisa que totalmente... vou fazer uma pergunta. Quando eu quero fazer a pergunta aí, eu vou até divulgar isso. Quando eu quero fazer a pergunta e não quero fazer, eu boto culpa de Vitão. Vou fazer uma pergunta que Vitão deve estar doido pra fazer, mas tá com vergonha. Certo. Eu não faço isso direto. Faz, também. 42 quilômetros, uma prova de 11 horas. E quando dá aquela vontade de fazer cocô? Realmente, essa é a pergunta que... Tudo é treinável, né? Tudo é treinável. Aí você tem que aprender a não fazer nesses momentos. Mas, assim, em português simples, eu cago no relógio, ele caga no horário certo. Você já faz... É um ritual, né? Você acorda e a primeira coisa que você faz é ir ao banheiro. Livrar o peso. Você já faz isso durante o treino? Ou já faz isso durante a vida? Eu faço isso sempre. Acordo, vou ao banheiro e
Vai treinar. Se não der nada errado, não comer alguma coisa errada ou fazer Confere uma coisa o errada. Não, se não for Revela uma... notícia, Exatamente. Instagram, tô ligado como eu jogo, cara. Queridinho, não dá tempo não. Meu viu? nick no jogo é Caca jogando. Ó, Se alguém encontrar, hein? Pra quem acorda 4 e pouco pra fazer, não dá tempo de fazer muita coisa, não é fazer o que tem que fazer, vestir a roupa e sair. O meu nick no jogo é Caca jogando, porque todo mundo já sabe que quando eu tô jogando, eu tô no banheiro. Tá perdendo tempo aí. Aí Aí pra eu tá correndo já. É verdade. Vou fazer o link só pra você entender, que eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Pra você entender. Essa pessoa que eu falei um pouco aqui, eu sei que o podcast não é de mim, é dele, mas como tem a participação dele, que hoje eu sou iniciante na corrida, sou uma pessoa que tem um pouco de tempo correndo, tô começando essa jornada, tô me apaixonando. E uma certa feita, eu estava praticando, eu tinha alguns problemas de saúde, e estava fazendo por questão de saúde de caminhada. O Opera também era corredor na época, o Opera tem um pace bom, o Opera é malhadinho, o Opera É novo, menino, a testosterona. testa alta, o Opera é O diferenciado. suplemento deu resultado. Não, sabe por quê? Que ele não é tão uma vantagem. Por quê? A pessoa do convívio dele compra, abandona, Ele continua. Ele herda. Ah, é verdade. Entendeu? Herdeiro de suplemento? perdeu o suplemento. É CEO do próprio Instagram Isso, e herdeiro de suplemento. E tem um jargão próprio. Qualquer situação que der aqui, se você não ouvir, se o canal é cortado, qualquer coisa, ele não errou. Ele se equivocou. Tá bem claro. Boa estratégia. bichão. Aí o que acontece? Uma certa feita, eu fui ao recinto onde esse senhor nos atende com esse sorriso. Trocando ideia, até então eu não sabia, não fazia a mínima ideia da ele era história triatleta. dele, que ele era, chega lá na agência meio de corrida pra tu ver, que ele era esportista. Conversando com ele, eu tava com o joelho e tal, eu comecei a contar, falei, pô, tudo pra correr, mas não consigo, eu tenho um problema no joelho. Ele, rapaz, que problema no joelho, rapaz? Vai lá, faz a fisioterapia, dá pra correr. Eu falei, dá não. Rapaz, incomoda, não sei o quê. E eu arrumando desculpa, já tava arrumando desculpa, que era pra mim. Aí, numa breve papo, ele falou, velho, eu tive um acidente de moto. Ele contou aqui que teve aqui. Eu falei, mentira, mano. Falei, eu tenho uma dorzinha no seu carro, quando ela malha sapato lá, e tu meteu essa desculpa toda, eu vou tentar. Aí comecei. E aí o mês passava, a gente trocava fichinha, falava, ó, o fulano também tá começando a correr. E foi, eu vim vindo, e hoje eu tô começando, tô nessa vida aí, sou um dos Testemunho de da corrida. lavagem cerebral, que acorda 4h40 da manhã, 4h30 da manhã pra correr, e tô começando a ver esses quilômetros aí na minha frente. Tem alguns que eu já ultrapassei, mas não tô ainda no início. Tem um testemunho de crossfit, né? Que é a galera que vive vai crossfit. E agora vai ter o testemunho de triatlon. Não, o triatlo tá um pouco distante pra mim ainda. Mas tudo começa assim, eu comecei querendo andar. Aí me conte, as outras provas? Aí você não teve mais problema nenhum? Não passei por nenhum perrengue assim durante prova, porque exige uma preparação antes, você tem que estar tudo planejado. Você treina, eu acho que o grande X da questão não é nem o dia da prova, é o que você faz treinando, você treina praticamente todo dia, você treina 3 meses para fazer a prova em um dia só, né? Então, tá tudo bem encaixado já, você já sabe o que você vai comer, porque você não pode arriscar nada no dia da prova, porque se você fizer uma novidade pode dar errado. Então, você faz sempre o que você faz nos seus treinamentos. Então, é isso que diminui a margem de erro, né? Você está fazendo sempre o que você faz todo dia. Se você faz todo dia, repetindo, você chega à perfeição, né? Que às vezes acontece alguma coisa durante o percurso, mas... Equipamento. A gente tem aí um trio, né? Obviamente, um trio de processos, de equipamentos distintos que você usa, né? Isso. É muito bonito você ver a prova. Eu estava falando aqui, a gente teve uma entrevista com as meninas do Polidense e eu estava fazendo piada que quando é Olimpíadas, que a ginasta faz o movimento, esse movimento aí foi simples. E pra gente tudo é muito simples de longe, né? É só calçar o sapato. Ele vai pedalar com o mesmo tênis, ele vai correr com o mesmo tênis que ele usou na bike. Então, eu não entendo desse universo. E para uma pessoa que está vendo o podcast hoje, explica um pouquinho como são esses materiais, como são essas transições. Primeira coisa, a gente não pedala com o mesmo tênis que faz a Boa. corrida. Para bike é uma sapatilha, que a gente anda clipado. A bike encaixa, é como se fosse uma extensão do corpo, né? Você se encaixa a bicicleta, você fica preso a ela, pelo pé, pela sapatilha. Então, quando a gente vai fazer uma prova dessa, eu costumo fazer um checklist. Eu faço uma relação de tudo que eu vou usar, porque se você não fizer, provavelmente você vai esquecer de alguma coisa. Então, vem a natação, vem a touca, vem o óculos,
Aí tem algumas pessoas que preferem nadar com macaquinho, que já vai pedalar. Tem outras que preferem ficar de sunga e na hora botar a roupa do pedal. Tem outras pessoas que pedalam já de sunga, bota só uma camisa, que não pode participar da prova sem camisa. E aí vai pra bike. Aí sai do mar. No mar é obrigatório usar touca? Não. Numa prova oficial como o Iron, tem que ter, porque você tem que estar identificado. Porque tem o pessoal que dá o suporte, tem que estar identificado, porque a cor da touca vai definir sua categoria, enfim. É uma identificação Iron também. Existe isso. Tem que ter uma touca. As provas oficiais tem que ter touca. Aí você sai do mar e vai para a bike. Na bike você precisa da sua suplementação, porque são várias horas em cima da bike. Como então você já bota na bicicleta carbogel, a água que você vai tomar, se você tiver um isotônico, qualquer coisa que você tiver, você vai deixar tudo na bicicleta. Aí chega lá, isso você deixa uma noite antes? Uma noite antes. Então o cara tinha que botar café, porque vai ser você quente, tem que deixar, não, você tem que deixar a bike lá, mas a sua suplementação você leva na sua chegada, chegada, você coloca. Não, Tipo, a suplementação não 4 da manhã. precisa ficar lá, passar a noite lá, não. Você leva de manhã para botar lá, mas a bike já tem que estar lá. Então botei a bike no dia anterior. Na véspera da prova, vesti minha sunga, Veste a touca sunga, e óculos. touca e óculos. Nadei, saí do mar. Saiu do mar, você Tirou vai... a touca, tira o óculos. Tira a touca, tira o óculos. Tira a tem sunga. Quem vai pedalar de sunga, fica de sunga. Quem vai botar com macaquinho ou com outra roupa, vai ter que ou botar Vai por no cima, vestiário. ou bota por cima, ou enrola a toalha e tira ela na hora. Ah, tá. Ok, certo. Enrola e tira ali na hora. Vamos lá. Depende de como você prefere pedalar. Se troca. Exato. Bota a roupa do pedal, que você achar melhor. Sim. Tem a sapatilha. Tem pessoas que pedalam com meia, tem outras que pedalam sem meia. Isso também depende de cada um, como é que está treinando. Tem gente que usa a luva, tem pessoas que não usam luva. Tem o capacete, que é obrigatório, e o óculos. O óculos também não é obrigatório, mas traz um conforto, porque pode vir alguma coisa bater no seu olho. Então é óculos na bike, né? Óculos, capacete, sapatilha e a roupa do pedal. Certo. Luva para quem pedala com luva. E o suplemento. E o suplemento. A garrafinha de água, carbogel, tem que ter alguma coisa sólida para comer também, que depois de 2, 3 horas pedalando, se botar só carbogel, você não consegue segurar ali, né? E a bike? E a bike, que é o mais importante. Pronto, aí vamos pra bike. Porque é simples, né? É simples fazer. Criticar o cara que tá fazendo a maluquice, né? É simples. Então vamos lá. A sunga, eu não vou nem contar que R$50 você compra uma sunga. Ou é alguma sunga especial? Não, qualquer sunga. Qualquer sunga. Aí vamos pra roupa do pedal. Do pedal. Se for de camisa, a camisa também qualquer. Qualquer camisa, se for pode ser a mesma sunga que você estava pedalando, qualquer sunga, pode ser qualquer short, assim, que seja confortável para você. Normalmente, só uma dúvida agora minha, que já é linkada essa dúvida da bike. Tem pessoas, normalmente os iniciantes, praticantes de pedal, existe um short específico que você coloca, ele tem um assento, ele ajuda no assento que é de silicone. Né? Pra não calejar a bunda. Isso nesses macacões de triatlo também tem? Alguns tem. Mas ele é removível? Porque você corre com o mesmo. Porque você corre com o mesmo. Se você for correr com o mesmo que você pedalou e ele tiver muito acolchoamento, ele vai te machucar muito na corrida. Então, do ciclismo, só ciclismo é diferente do triatlo. Porque o acolchoamento é bem menor. Tem algumas macaquinho ou short, eles não vêm nem com acolchoamento, ele vem só com um segundo tecido. Ele duplica o tecido para ficar um pouco mais confortável. Porque também tem que lembrar do conforto na corrida. Porque se estiver muito acolchoado, vai machucar. Não tem a sensação de tanto impacto. Não, aí vamos lá, e na bicicleta? Eu já imagino, eu tenho outra pergunta relacionada a isso também. Aí você tá na bicicleta, aí você saiu do mar, tá de sunga, vamos lá, sentou na bicicleta. Isso. Como é essa bicicleta? É uma bicicleta normal, tipo Caloi BMX ou... Tem 3 tipos de bike, né? Geralmente pro triatlo. Existem provas que também tem a modalidade de mountain bike, que é permitido no mountain bike. Não é possível, você nada uma Quem cara... vai Você o cara nada vai pra caramba, tem ainda provas vai... que permite, mas é uma prova mais curta. Você não consegue fazer um Ironman de mountain bike. Isso, é isso que eu tava pensando aqui. Aí tem a Speed, que é aquela bike de estrada, né? Que você já fica naquela posição. E tem a bike contra-relógio, que é uma bike TT, que você já fica naquela posição mais aero. Porque como é uma longa distância, você já fica inclinado para cortar o vento, tem toda uma aerodinâmica por trás disso aí. Então tem essas 3 opções. Tem pessoas que fazem o Iron de mountain bike. Várias pessoas fizeram um galinho de mountain bike, de speed. Certo. Mas a bike perfeita para longa distância é a contra-relógio, a TT. Aí nesse caso essa bike fica em torno de... É igual a sunga, tem de todos os valores, né? Começa a partir de pelo menos assim... A partir de 4 mil você já consegue comprar uma bike dessa. Ah, tá.
Uma bike, assim, de entrada boa, confortável. Que dá pra Então você a fazer do uma prova mercado decente. de 600 conto não vai dar tão certo assim. De 600 eu acho que não consegue. Hoje em dia não tem bike de 600, assim. Qual é? Na verdade, assim, Eu acho que nem, Vitão, depender, acho que nem infantil tá muito nessa tem, faixa aí, é isso não. que eu tô falando. você vê que eu tô desatualizado nesse universo. Eita, que dia primeiro eu vou sofrer E com a aí delícia. tem pra todos os gostos, né? Tem bike de mais de 100 mil reais. Aí a minha dúvida é justamente isso do equipamento. A bike não dá pra ser não é uma bike qualquer. Não dá pra ser uma Porque bike se qualquer. cair sua catraca no meio da... Se cair sua corrente no meio da prova, pode rolar um acidente, acabou é pior. a prova, né? Né? E aí você tem que também saber dominar um pouquinho de como resolver problemas na bike, Isso. né? Geralmente a gente faz uma revisão antes da prova, não deixa para fazer a revisão e ir logo para a prova. Você faz a revisão, pedala um dia antes, faz um reconhecimento, ou gira para sentir como é que está tudo certo, para ver se está tudo certo, e aí vai para a prova. O básico que você tem que saber para fazer uma prova dessa é trocar um pneu, né? E se tiver alguma falta de regulagem, tipo o pneu como aconteceu comigo lá em Como é que Maceió. você troca pneu e esse pneu reserva tá onde? Uma câmera de ar, você troca a sua câmera. Câmera. A câmera de ar. Você leva ela presa à bike, se furar o pneu, você tira e bota a sua câmera. E enche na bombinha dela também A fica bombinha embaixo também. do assento e ali. essas provas oficiais têm um suporte. Tem uma galera que fica de moto dando suporte. Aí, às vezes, se não for muito utilizado, tem um pneu reserva. Você pode ser agraciado com pneu, não precisar parar para trocar. Mas você tem esse suporte lá. Ajuda. Aí aí vai, pronto. Você terminou, você tem a parte da bike, É, que é a sapatilha. exato. Já vem com a bike a sapatilha. Não. Não. Nada a ver com a bike. A bike geralmente não vem nem com o pedal. A pedaleira. O pedal, porque o pedal é de acordo com a sapatilha que você tem. Cada pessoa tem uma sapatilha diferente, então tem que ter o encaixe, cada um tem o seu. Então a Compatível. bike vai sem o pedal também. Então a bike é como se fosse realmente uma roupa feita para uma alfaiataria. Exatamente. Né? Um item Personaliza. específico Exatamente. personalizado para você. Eu fiz até uma confusão quando falou do bike check-in com bike fit. Você faz um bike fit que é para fazer, ajustar a bike de acordo com a sua... Com a sua demanda. Exatamente. Isso. O seu corpo, a forma que você prefere pedalar, se você quer mais confortável, se você quer mais agressivo, se a sua altura, fazer o ajuste para ficar mais confortável. Então não é simples pegar minha Caloi 10 e ir ali e pedalar. Ótimo. Não, Bom não que é assim. é mais um motivo para quando a pessoa passar do meu lado de 4 da manhã eu bater palmas. É que o cara, além de ter o Quero ajustador. saber de onde é que ele tá vindo pra ver alguém 4 horas da manhã. Irmão, eu tenho demandas de madrugada. Ah. Tenho demandas de madrugada, acredite se Pode quiser. falar, Entendi. demanda qual é? Ah, demandas que eu vou à camaçaria, às vezes eu vou e ainda tá no escuro. Entendi. Sim, aí você vai Acontece. perguntar agora depois da corrida. Aí Depois do quando bar. chega na corrida. Chega a corrida. Eu como corredor só tinha tênis, o short de corrida e camiseta. Existe algum equipamento a mais? Tipo... Geralmente a gente usa um boné, uma viseira, porque o sol, dependendo da prova, uma prova de 12 horas, por exemplo, 12 horas na 12 horas lua, sim, meu irmão, que não tem algumas como. pessoas conseguem completar em 12, tem algumas que chegam até a noite, né, que são 17 horas do tempo de corte. Aí eu uso um boné, um óculos. Eu já costumo nadar já com macaquinho, eu já saio com o macaquinho que eu vou pedalar, e o mesmo eu corro, para não ter Você usa os você três. usa o eu mesmo uso um material só, corredor. eu uso um só. Porque na transição, como você quer acabar logo a prova, vamos dizer assim, você quer acabar logo Se a prova, você livrar quer perder daquele tempo. Você não quer certo. perder tempo. Então, já saio do mar, já jogo uma água no corpo, já vou pra bike e já vou pra corrida com a mesma roupa. Aí só troco o quê? Boto capacete, óculos, quando eu saio da... O óculos é o mesmo do pedal, é mesmo o da mesmo. corrida? É. Então você é bem prático, né? Mais prática. A corrida eu só tiro, desencaixo a sapatilha. Geralmente eu tiro ela até antes de parar. Eu Já destrava. tiro, né? Já Destravo. tira o calcanhar, no caso. Já Deixa quando travado eu- no, deixa quando travado eu no boto o pé pedal. no chão, eu já estou empurrando a bike, entrego a bike lá, sento, boto E a o sapatilha fica tênis. travada lá no pedal. É o quê? A sapatilha já fica travada no pedal, lá. você só tira o calcanhar. Só tira o calcanhar. Aí boto a bike lá, boto o tênis, tem que lembrar sempre do número, né, do porta-número, que fica só para a parte da corrida. Tem algumas pessoas que usam, porque quando você vai para uma prova, você é identificado por uma numeração. Sim. Né? Aí você tem uma numeração no capacete, então isso aí não exige que você já vá pedalar com a identificação na cintura. Mas para a corrida que você vai estar sem capacete, você tem que ter o número na cintura. E esse número Obrigatório. fica onde? Você Junto do pode... tênis. Você, hã? Já deixa junto do tênis. Não, você usa uma cinta que fica preso o número. Na bike, no momento da bike, que eu digo? Na corrida. Na corrida. Você deixa junto do tênis. Quando você chega na transição, chegou com a bike. Você chegou com a bike, botou a bike, deixou o capacete, pegou a cinta, botou a cinta, botou o tênis, bonezinho, óculos e sai pra A corrida. cinta já é com uma aguinha aqui do lado, tudo certinho, aquela cintazinha. Não, mais... eu uso só a cinta para segurar o número, porque Você não usa cinta de hidratação. Não. E por que não usa aqueles plugzinhos que fazem?
Ah, é porque eu tô com um macaquinho, tem bolso aqui atrás. Atrás. Aí eu boto carbogel. Não, eu digo, não tem uns botãozinhos que seguram o número? Mas imagina, você chegar para botar o botãozinho depois do pedal. Vou comprar um assim. Ou você sair do mar. Ah, tem gente que prefere já pedalar com o número para não cinta. esquecer. Sim. Aí imagina você chegar da natação para botar aquelas presilhinhas. Não, você chegou, encaixou, você não tá tirou o capacete, vai botando as coisas, botando outra coisa aqui e sai. Para não perder tempo. Praticidade. Aí você vai e calça o tênis. Também não é um tênis qualquer. Ah, esqueça. Também não tem isso qualquer. Aí é outra especificação. Tênis, o short. É isso que a gente começou a falar. Aí é Tem pisada, para todos os gostos, aí a perna, né? aí Tem- Tem valor financeiro. aquele que quer performance, tem aquele que quer conforto. E aí tem a parte gostosinha da prova que ninguém fala, que é a assadura, irmão. Como é que você faz essa porra dessa prova toda a bike, com aquele lugarzinho, aquela virilhinha ali, tipo em carne viva? Me conta aí. o triatleta, quase todos têm um calinho de cada lado ali. É mesmo? Eu não tenho, graças a Deus. O bike fit preza muito isso, porque o que mais assa é a bike. Você fica com atrito por muito tempo, com aquele selim que ele não é confortável. Não tem nenhum que seja 100% confortável. Ele Eu vai usava ser menos vaselina. desconfortável. Quando eu corria, eu passava vasi- vaselina. passa uma vaselina e aí a roupa geralmente não tem muito acolchoamento. Então é aquilo ali, aquele atrito o tempo todo. Então você vai pegar um banco que vai se adaptar melhor a você. Porque aí você vai ter medir os isquios, né? A distância entre os ossos que tem aí embaixo. Aí você vai saber qual o tamanho do banco adequado, que vai ficar menos confortável. Porque quanto mais largo, mais vai ter atrito na perna, né? Então Na parte você se interna da preocupa coxa. mais com a perna do que com as próprias nádegas. Porque é o que tem o mais atrito. Você encaixou no banco e a perna que vai ficar em movimento. O bumbum fica parado, né? Ali em cima. Porque E a normalmente corrida- as pessoas normalmente pensam que você tem que botar um selinho maior por causa da dor na bunda. E quem faz muita repetição Não. tem que pensar na assadura. Aí é justamente esse o ponto. Porque, por exemplo, eu ficava assado e eu comecei a usar vaselina. E acabou com o meu short de corrida. Porque E isso indo do Costa Azul até ali na coisa? usava. Mandar os dois- É porque quando eu corri, eu não tava no Costa Azul, tava na Pituba. Era Isso é daqui 2 pro quilômetros Costa a Azul, já mais. sabe. Eu corria a 11. Não é nem só correr, às vezes caminhando assa, porque tem pessoas que têm o atrito. Só no simples Isso. ato de andar já tem aquele atrito. E aí usa vaselina, Usa vaselina, eu uso aquele short de compressão, né? A minha roupa de prova, de competição, é o macaquinho. Então, ele já vem com certa compressão. Então, eu me asso muito pouco. Porque eu sou magrinho, eu não tenho atrito, né? Eu corro, pedalo, eu não tenho tanto atrito. Mas para quem já é mais Mas forte... no dia a dia você não treina com esse macaquinho. Geralmente, eu treino com short e com um colete ou com a roupinha mais tranquila. Mas também treino com macaquinho. Porque você Acostumar. não pode chegar no dia da Adaptar. prova e usar o macaquinho. Tem um macaquinho novo. Exatamente. Não? Você não pode cometer esse pecado. Realmente não é tão... É bom deixar essas coisas meio claras, porque não é só o cara querer pegar compor o look ali na loja e não vou correr assim, que esse é o mais bonito. Não é só bonito, tem toda uma especificação, tem todo um cuidado. Né, Exato. pro Dá para equipamento. começar, assim, a gente que já está em um não vou falar em um nível mais avançado, mas que a gente já faz umas provas mais longas, a gente tem que se preocupar com o conforto, né? Sim. Com melhorar a performance, com melhorar o tempo, essas coisas. Mas para começar, você não precisa de exigir muita coisa. Você vai começar correndo um pouquinho e você não precisa de um tênis tão especial. Você vai começar com tênis, aí você vai sentir que ele está confortável ou não está, você vai melhorando, e aí vai aumentando as distâncias e vai melhorando. Consequentemente, com qualquer outro equipamento. Você começa com qualquer bike. Aí você percebe que você gostou daquilo, você está pedalando com a distância maior, você vai pegar uma bike melhor, você vai fazer uns upgrades na bike. Então, vai aperfeiçoando. Porque, vou gastar não sei quanto em uma bicicleta. Não precisa. Você pode comprar, tem bike aí que a partir de 2.500 você consegue comprar uma bike que dá para fazer prova. Minha primeira bike vai ser de R$10 mil. Tem muita gente que a primeira bike é 50, né? É mesmo? E com 2 meses desiste do triatlon, porque não se era identificou, aquilo que eu e queria, aí Não era a cor que eu gostava Não, da Não bicicleta. gostei desse pessoal aqui. não gostei disso aqui e desiste. Não é tão simples assim. Então, quando você vê uma pessoa na rua fazendo triatlo, valorize. Valorize. E quando você vê uma E prova, parece- não acho que é fácil. E parece complexo, porque quando a gente fala assim de tanta coisa, mas é como eu te falei antes, é a repetição. Você vai fazendo aquilo repetindo, é uma coisa natural. Como para mim hoje aqui é um desconforto estar aqui falando, participar com a câmera ligada, para você é simples. Então, tudo que o outro faz, às vezes... Acredite, não é muito simples, não. A gente passa uns perrengues. Mas é aqui, justamente o que eu estou falando. Sim, O sim, triatlon sim. também parece simples para algumas pessoas, mas é bem complexo. E para vocês, uma coisa que
parece normal, para mim é complexo. Então, porque, na verdade, cada pessoa... ao meu ver, não, né? Que isso aqui já é mais falado e mais conhecido que todo mundo. A repetição leva ao hábito, né? Leva ao hábito. Então, o hábito é a repetição. Se você tem um hábito de uma coisa, você repetiu tanto que ele vira um hábito. Exatamente. Então, o hábito é a repetição. Por isso que as pessoas fazem algumas coisas. Eu não gosto de fazer isso, porque eu só gosto de fazer assim. Porque ele é um hábito. Ele habituou-se a fazer aquilo e mantém. Eu ainda falo mais, que não só um hábito. Eu acho que a repetição leva meio que à perfeição. Não vai chegar a 100% perfeito, mas você vai errar cada vez menos. Você hoje fez uma atividade, aí você no percurso você cometeu alguns erros. No segundo dia você vai cometer menos. No terceiro você vai cometer menos. No quarto menos. Então você vai fazer cada vez melhor. Então vira um hábito e você faz cada vez melhor. Me diz uma coisa, mas mais Vitão, eu vou deixar isso aí se ele quiser participar, que ele é uma pessoa mais experiente na natação. Eu sou ruim, vou procurar aula de natação pra mim. Saudade, nada. Como é que o cara nada quilômetros e quilômetros em 6 metros quadrados? Não entendi essa história. Aí aquele vídeo que eu postei lá, né, na piscina. Ele nada, não sei quantos quilômetros na piscina, parado. É um nado estacionado, né? Estacionado. Nado estacionado. Você pega uma fita, bota uma fita presa no seu quadril, né, que fica livre, e aí prende alguma coisa fixa lá atrás e fica nadando parado, porque você com uma piscina de 5 metros, você não tem como nadar 1 quilômetro. Aí você nada 10 quilômetros em uma esteira, como você está em uma academia de uma esteira. Isso. E existem lugares no Brasil que você tem aquela piscina que faz o contrafluxo. Exatamente. Que você está ali braçando, fica girando. Correnteza. É o mesmo princípio da piscina de onda do Wet Wide. Não conheço. O Wet Wide, que fica ali na paralela. Só conheço lá. Eu não sabia que tinha essa piscina lá. Não, lá tinha piscina de onda. Tinha piscina de onda e tinha piscina de correnteza, né? É o mesmo princípio. O Wet Wide, o Vetfield. É porque o Vitor é mais velho que a gente. Então vamos deixar claro. Desculpa, eu tinha esquecido. Já tem anos que o Vetfield não funciona, né? Não, que você não morava em Salvador na época. Não conheço. De quando eu moro em Salvador, aquilo ali é eventos seco. De vez em quando com a chuva, mas só praia. Eu conheci, passei verões do Vetfield, no Wet Wide. Wet Wild. E até hoje eu não sei falar o nome. Cara, você olhando assim parece fácil, mano. Hoje dá pra ver assim, que... besteira dessa. Agora, pra quem passou, pelo que ele passou, e o cara ficar pensando, agora eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. Aí se pergunto, dia 1º... Não, dia 1º o couro vai comer, com certeza. Eu vou marcar você também, então. Eu vou começar a marcar todo mundo aqui. Não, é que a gente fala. Vou marcar 4h30 da manhã. Minha relação com o Vitor, a gente se conheceu no CrossFit. Ele treinava, eu já treinava muito tempo. Já, né? Ele já estava meio que já estava começando a parar. Tava meio assim, já estava inventando desculpa, assim. Eu acabei machucando lá. Não que eu machuquei lá. Na verdade, eu não estava preparado. E machuquei. Acabou lesionando. E acabei colocando culpa... Culpa não. Colocaram a culpa no CrossFit. Machuquei o joelho. Você estava... Em quê? Eu falei, não, cross. Aí quando eu fui no especialista, ele falou, não, você já tinha um desgaste no joelho. Isso aqui é uma coisa normal. Vamos fortalecer. Você vai fazer a atividade que você quiser. Foi o que eu fiz. E fortalecer hoje, se eu quisesse fazer, eu voltaria fazendo. Não tem nada a ver. Então, por isso que a gente brinca muito com ele, porque ele já fez muita atividade. E, às vezes, nós estamos com convidados que ou são da área fitness, ou são atletas, ou são praticantes. Aí eu digo, tudo isso aqui teve patrocínio, a instituição que você trabalha ajuda, aqui é só tudo desembolso do seu trabalho, continua sendo assim. Como é o esportista, que hoje você é um esportista no Bahia, Brasil, tá tentando as provas nesse nível, não é todo mundo que tem nem apoio, nem condições para chegar no nível de uma prova dessa e querer continuar, querer mais, sabe? É intrigante. É verdade. A gente sabe como é difícil viver de esporte no Brasil, principalmente, né? E assim, principalmente para quem trata o esporte como hobby, não é a atividade principal, não é na primária. Não é uma fonte de renda, não é fonte de renda. Eu sempre arquei com todas as minhas despesas, tudo é pago por mim, né? Recentemente, com
esse histórico já no esporte. Eu tive um apoio de um cliente lá da nossa agência. O banco não me patrocina, nunca se manifestou em relação a isso aí. Aí um cliente se encantou com a história e falou que queria me dar um apoio. Até que ele estava iniciando uma atividade nova e está vinculado ao esporte, e ele falou que eu quero te patrocinar, o que é que eu posso fazer hoje para te ajudar? Aí ele me deu uma roupa para o pedal, que é um macaquinho. Ele me deu um macaquinho e falou, não, veja quanto veja quais são os custos que tem, que eu vou patrocinar isso para você. E depois a gente vê mais alguma coisa que eu possa estar te ajudando. Mas você não virou a marca, você não virou ainda a imagem dele ainda. Ainda não, por quê? Porque logo nesse início do processo veio a pandemia. E aí o projeto que ele estava já para executar acabou adiando. Ia estar até hoje finalizando. Até hoje ele não conseguiu botar a coisa para andar. Ele teve que adiar um pouquinho e está esperando. Mas tudo isso aí foi bancado por mim e não me arrependo de nada. Quantas medalhas tem? Eu não contei quantas medalhas tem. Mas você perguntou sobre um troféu do Galego Man. Eu fui pegar o troféu e fui olhando para cada medalha, lembrando de cada história, de cada conquista. Porque a gente fala do esporte, eu falo muito a gente focou muito no esporte. Eu não me considero um atleta de ponta, mas eu tive uma história muito bonita dentro do esporte, porque o esporte, ele me trouxe uma disciplina que eu acho que eu não encontraria em lugar nenhum. Ele me trouxe uma disciplina e, agregado a isso, eu consegui evoluir como pessoa, ser uma pessoa melhor. Eu evoluí no meu trabalho, eu comecei a ter mais confiança, eu consegui ter uma disciplina melhor para tudo que eu quiser executar. Hoje eu posso dizer para você que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa eu sou capaz. Aí a gente sempre fala assim que adulto só faz o que quer. Por isso que eu falo, você tem que saber o que você quer. Porque se você quiser, você vai executar e você vai conseguir. A gente só sabe o poder que a gente tem quando a gente se desafia, que a gente descobre. Às vezes você tem um parâmetro e fala, esse cara faz o triatlo, não dá nem para me imaginar fazendo uma coisa dessa. Aí você começa a correr. Você me perguntou já de bike, eu lembro disso. E já me perguntou também indicação de natação. Minha memória não falhou. Foi. Tudo começa assim. Acendeu uma pulgazinha. Você começou no CrossFit, que você queria fazer uma atividade física, aí machucou, talvez percebeu que não era aquilo que você se identificava, começou a correr, começou a gostar, já despertou o interesse na bike, já está pensando em nadar. Então, assim, tudo começa com os primeiros passos, é ação. É você falar, eu quero fazer isso, e você vai conseguir. Repete e vai chegar na perfeição. Repete que você vai chegar na perfeição. E você consegue tudo. Porque você falou... Por que eu perguntei se você fez 42 primeiro? Porque eu vi que você foi para provas, assim, se tem uma longa distância de corrida, você tem que se preparar. Primeiro faz a corrida, depois faz migra para o outro esporte, faz o grande e depois migra para o outro. Eu percebi que não é. Você tem que fazer tudo compacto e vai aumentando as distâncias, encaixando na modalidade. Eu fiz uma maratona só, que foi só a corrida, só a maratona mesmo. As outras duas não. A outra que eu fiz foi dentro do Galego Man. Aí eu fiz uma maratona em Feira de Santana, até ali o troféu. Eu fui o segundo colocado lá. Eu fiz uma maratona para 3h09. É um tempo bem interessante, para 3h09. A maratona é o triatlo, é a mesma coisa. Não. A maratona é só a corrida. É a quilometragem. É a distância 42 quilômetros, 200 e algum. O sonho do meu pai era fazer São Silvestre. São Silvestre são 15 quilômetros. Meu pai sonhava em fazer São Silvestre. Eu acho que, já que a gente precisa de uma meta, acho que minha meta vai ser essa. E a meta é esse, é o sonho, né? Quando você sonha, você vai e consegue realizar. Eu nunca fui em São Paulo, imagine. Eu nunca fui em São Paulo e o sonho do meu pai era fazer São Silvestre. Então dá pra... Realiza o sonho por ele. Nós tivemos um convidado, que é um empresário baiano. Na área de... Ele não deixou claro pra gente, até hoje a gente fica se perguntando. Digamos que seja uma suplementação. Certo. Vegana, né? Ele falou aqui, deixa claro. É um Magic Coffee. Magic Coffee, um abraço, Igão, para estar nos assistindo. E ele falou do Galego Man que ele teve 3 atletas que fizeram essa prova e ele estava apoiando essas pessoas. No momento eu falei com ele, poxa, a gente vai ter uma pessoa que eu fiz o convite, mas por causa de agenda, essa coisa de pandemia, a gente não conseguiu encaixar com ele ainda. Que quem sabe lá na frente a pessoa que a gente pode te apresentar, porque ele está fazendo esse crescimento de marca e ele quer vincular
A marca a marca dele. dele e alguns atletas. Eu vou me Certo. comprometer a fazer essa ponte Pronto. para você. Não Ótimo. sei qual é o que ele faz, o que ele deixou claro para mim. Que ele aproxima do atleta, cede o produto dele até então para a pessoa usar e validar para ele que realmente é. Suplementar. E a partir daí vai Abrir outras portas. negociando e segue a parte do treinamento, do apoio, do patrocínio. Mas no início ele estava... o atleta, para seguir com ele, não é simplesmente pegar a marca dele e tirar uma foto. Ele quer que o cara utilize e valide e fala, me deu esse gás, deu isso, foi bom para mim. Resultado, né? O resultado. E agora, eu acho, por exemplo, por estar na área de comunicação e entender que é muito importante, muito mais importante do que ser um blogueiro, é ser um representante de marca, para mim é um pouco triste ver que você tem uma carreira tão brilhante e você não tem patrocinador. E você está numa instituição bancária que patrocina programas no nível nacional que você fica olhando, gente... eu não me pergunto mais o porquê, mas eu pergunto pra quê. É difícil. Entendeu? E assim, pô, como é que o cara tá dentro da instituição, dentro do banco, um abraço ao Bradesco, que manda o boleto pra ele, pra pagar, entendeu? Pra ele ganhar esse dinheiro. Pelo amor de Deus, não, esse eu abro mão. É poder representar, representatividade, é material humano cara. dentro da gente. Você pode... eu acredito que ele deve pagar muito mais de INSS, de atestado, Imposto. ficar pagando dias de funcionário em casa sem trabalhar, Do que incentivando. do que se estivesse incentivando para todo mundo ter um pouco mais de saúde, patrocinar um atleta interno ou fazer uma campanha de incentivo ao esporte dentro da É instituição. muito pra mais falar bonito. É muito mais bonito e outra coisa, é muito mais agregador à marca, agregador ao negócio. O Bradesco ele patrocina vários esportes, né? Mas eu não, assim, não estreitamos essa relação Meu de patrocínio Deus, é porque engraçado isso. uma coisa é você ser um funcionário e você ter uma função a executar lá dentro. Outra coisa é você ser um atleta de ponta e representar a marca. Aí eu não sei como é que eles interpretam isso aí. Talvez, não sei se é interessante desviar a atenção de um funcionário para o esporte, não sei, enfim. Talvez não vamos transformar um funcionário em um atleta, cara. Mas é isso que tem o intuito do Dá Pra Ser Podcast. E por que chamamos pessoas com história brilhante, histórias Literalmente, essa aqui é motivadoras, literalmente brilhante, cara. instigante, porque você pega uma pessoa, imagine, vamos nos colocar aqui, não vou te dizer a data que vai entrar ao ar, porque aí depende da nossa parte técnica para botar no ar, mas vai estar, em breve vai estar no ar. Chegar numa agência, o cara assistiu o nosso episódio, chegar numa agência e ser atendido por você. Sabe o que vai ser isso? Você não tem noção. A pessoa fala, poxa, eu te vi no podcast tal. Rapaz, sua história é linda, parabéns, rapaz. Como é que você conseguiu? Você pode até estar imaginando isso, mas só no dia que você vai ter essa sensação. Então, você acha que para uma instituição, não instituição, qualquer empresa, vamos botar qualquer empresário, você ter uma pessoa que te represente, não só em foto, não só você pegar o melhor da área, é muito fácil. Não é um funcionário do mês. Você tem que ter o dinheiro para poder botar o atleta número 1, que aqui no Brasil é o seguinte, segundo colocado não vale de nada. Se o cara for o primeiro, ele tem tudo. Se o cara for segundo no Brasil, não existe. O primeiro dos últimos. Tem que ser o primeiro. E você ser atendido por ele, você ter a pessoa te reconhecendo. Porque a maioria dos nossos atletas se não são profissionais, são amadores, que a sua minoria chega no profissional com o jogador de futebol, que é nosso esporte mais popular, paixão, né? mais popular, que são cara que trabalham durante o dia e final de semana, à noite está treinando, correndo em clube, eu trabalho noturnos para poder estar treinando e joga em clube profissional. Exatamente. Mas não tem salário suficiente para poder bancar a família, tem que ter outra atividade. E a gente está falando no esporte que mais paga dentro do nosso país. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que nele, eu fico... Já sabia boa parte, que a gente se conheceu pela relação do banco. A gente se conheceu justamente nesse contexto que você falou, né? Você o cliente, lá, o atendimento do banco. Chegou o atendimento e aí você... Comecei a fazer queixa. Seu joelho podre. Ele achava que o seu era podre. O dele é pior do que o seu. Não, eu já cheguei achando que eu tava. Se o seu é podre, ele é todo desgraçado. Não, eu acho que eu podia pedir a cadeira dele pra eu sentar que eu tava... Eu queria te agradecer muito pela presença, porque
eu queria muito contar essa tua história, eu queria muito ouvir na íntegra, do início como é que foi. Porque a gente começou um bate-papo rápido, tá ali, atendimento, coisa, mas me inspirou um cara que já tinha idade também, acho que a gente tem quase a mesma faixa de idade. Idosos. Que tava Não sou eu. sempre achando que não dava, que machucava, que não dá certo e tal. E você vê pessoas, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Pessoas que têm que ver a dificuldade que as pessoas passam e conseguiram. E não ver isso na novela. Porque isso na Exatamente. novela é muito bonitinho. fácil. Não romantiza, Sabe? né? É pessoa do outro tipo. Mas o cara vai te ver no shopping, o cara vai te ver na rua. É uma pessoa de carne e osso que a gente coloca. Mas não é carne e osso que os outros não são. É sim pessoas do nosso contexto. Uma pessoa do interior da Bahia, que veio traz pra uma história capital. real, né? Uma história real e próxima. Do lado, é aqui do lado. É não é próximo, onde é que você vai ver na TV. Entendeu? Você Vai ali. estar indo. E agradecer muito. Tentei algumas vezes, tivemos alguns percalços nossos e de agenda, porque não é fácil que... Como tem toda a sua agenda, seu dia é muito longo. Seu dia é muito longo, a gente tem que vir para gravar, mesmo no dia de treino. Queria te agradecer muito e quero que você deixe uma mensagem para quem esteja nos assistindo ou ouvindo, para poder Tem aquela perguntinha antes. inspirar as pessoas. E logo depois que você falar essa mensagem, ele vai fazer uma pergunta para você básica. Então, como eu falei já algumas vezes, o esporte ele traz uma disciplina surreal. É uma coisa que não dá para comparar com outra coisa. Eu posso dizer com propriedade que o esporte tem um poder que poucas pessoas conhecem. Traz uma disciplina e não é só na atividade que ele escolheu fazer. Ele traz uma disciplina para a vida, porque você começa a se relacionar melhor com as pessoas, você consegue ter mais prazer em algumas coisas e o sacrifício também para você estar executando algumas coisas, né? Então, eu acho que todo mundo, às vezes, ficar numa zona de conforto é muito bom. O corpo, naturalmente, ele quer ficar numa zona de conforto. Ele busca a zona de conforto. Porque algumas pessoas se superam muito com energia maior do que as demais, porque, às vezes, algumas pessoas experimentam o fundo do poço. Qual é que eu posso dizer o fundo do poço? É você passar por uma situação ruim. Eu posso dizer que aconteceu isso comigo. Quando eu me vi na cadeira de roda, eu fiquei me imaginando como é que seria o meu futuro. Mas em nenhum momento eu me desanimei. Eu tive consciência que, de alguma forma, eu ia sair daquela situação. Então, eu acho que todo mundo que experimenta o fundo do poço tem mais energia para chegar ao topo. Eu acho que é uma lição de vida, um aprendizado. E, assim, não falo isso com a história de novela. Eu falo isso com um aprendizado no meu processo. De onde eu saí, o que foi que eu conquistei, o que foi que eu passei por tudo, nesse processo todo. E dizer que hoje eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou aquela pessoa que qualquer desafio me motiva. Qualquer desafio me motiva. Hoje eu sei que eu posso muito. Eu sei que eu posso muito. Naquele momento que você acha que você não consegue mais, que você já tem que desistir, você sabe que você consegue. E isso não te derruba nunca. Nunca, por qualquer dificuldade que você passar, nunca vai te derrubar. Para o que você quiser fazer na vida. Você quer empreender, tenha coragem. Repita. Às vezes o caminho não vai ser o mais fácil. Você vai pegar alguns caminhos que não são os ideais, mas isso vai te fortalecer para quando você chegar lá melhor. Só é não desistir. Persista que vai acontecer, vai dar certo. Então, a disciplina e a gratidão por tudo que o esporte me deu. Pelos amigos, pela disciplina, pela pessoa melhor que eu me tornei depois que eu me aproximei mais do esporte. Então, a mensagem que eu tenho para dar é: você consegue tudo, só depende de você. Acho que ele respondeu a pergunta, né? É uma pergunta. Pergunta? Para dificultar a vida dele. Perguntar para dificultar, né? Porque a minha já dificultou, né? Já empombou minha vida toda. Depois de ver essa mesa cheia aqui, dia primeiro eu tenho que começar a minha resiliência, né? Eu vou tatuar resiliência, gratiluz, foco, força e fé. Que preguiça. Papo de coach, hein? Que preguiça quando eu vejo isso. meu Papo Deus de do coach. céu. Nossa, quando alguém começa a publicar isso, eu vou... Mas, assim, apesar da dificuldade, dá pra ser Neylon sem passar pelo desconforto da vida, por esses pepinos todos. Como é isso aí? Me conta um pouquinho. Dá pra ser... Dá para ser. Triatleta, né? Eu falei que a maioria das pessoas, muitos triatletas, por exemplo, você pode observar que tem um histórico por trás. Tem um histórico de obesidade, tem um histórico de um acidente. Então, isso tornaram eles mais fortes.
né? Geralmente estão mais fortalecidos. Mas qualquer pessoa pode fazer o que quiser, como eu disse também. É ação, é você decidir o que você quer fazer e começar. Não fica pensando em fazer, como seria fazer. Ah, se eu amanhã acordar cedo e passar o dia todo sem energia. Não pensa isso, vai e faz. Se você ficar sem energia, você dorme um pouquinho mais cedo, no outro dia você repete. Se você continuar assim, você muda o horário do seu treino, mas faz. Você não funciona melhor de dia, pode testar à noite. Então você pode fazer tudo o que você quiser, só precisa começar. Dá o pontapé inicial e só para quando conseguir. A regra do jogo é essa. Começa e só para quando conseguir. Frau! Frau! Toma, distraído. Receba na sequência, seu banguelo. Melhor. Mais uma vez, obrigado Muito obrigado. pela presença, por compartilhar a sua história com a gente. Não tem nem palavras para agradecer. Rapaz, eu tô com a cara mexendo até agora. Então Eu queria lançar um desafio, pode ser. Eita, inchou. Corta na câmera dele. Corta pra ele aí. Corta na câmera Amor de dele aí. Jesus Cristo. Pode Vamos ir, rezar dos fica à Pai vontade, Nosso. Vamos muito nessa. bem. Fica à vontade, a Na verdade, câmera é um é toda estímulo. sua. A câmera é Eu sua. escuto muitos feedbacks quando eu posto alguma coisa de treino. As pessoas chegam, às vezes chega um cliente lá na agência e quando eu começo a compartilhar, ficam todo mundo assim, se sentem motivados, parabenizam, né? E ficam assim, imaginando como é a rotina. E fica todo mundo só imaginando. Como eu falei, a ação que resolve tudo. Tem um colega nosso que ele está com um projeto de começar dia 1º de fevereiro a treinar. Ih, sou eu. Me fudi. Me fudi. Como a gente está falando de motivação e de ação, eu queria te convidar para começar a treinar amanhã, não dia 1º. Fudido. Eu vou. Tá perto. Fechou, eu vou. Beleza. Eu vou. Eu não senti isso. Eu vou, não, garanto. Não pensa não. É só dizer onde que eu Mas vou. no começo não precisa fazer, todo mundo comprar triatleta, só convidando para treinar. O primeiro passo é levantar da cama no horário e começar uma caminhada. Luan, pega o telefone Senão aí, vai grava machucar, aqui né? esse story grava que a gente vai publicar. Pode gravar. A gente vai publicar agora, não dá pra ser. E publica também nas nossas redes. A gente vai como tá gravando. É a isso câmera que eu tá nele? gostoso. Pode manter a câmera nele, eu abrir, você que sabe. É o que eu define falei agora. pra ele. Não adianta você, no primeiro dia, tentar fazer o que os outros estão fazendo. Não dá pra enfiar. Você vai machucar e vai botar desculpa ao que você machucou. Exatamente. Pronto, então Pode vamos ser começar. Eu não vou começar com o meu pé na jaca, não. Vou me enfiar o pé inteiro logo. Né? O que é um peito pra quem tá todo cagado? Grava o desafio que eu vou aceitar. Vou fazer o quê, né? Estamos aqui, né? Ideia nossa de montar a porra do podcast, agora eu tô Então pagando. é isso. Como a gente está aqui falando sobre motivação, sobre desafio, sobre superação, e tem um amigo nosso que está com um projeto de começar a treinar dia 1º, e a ação que define tudo, né? Então, vamos começar amanhã. Beleza, Se você fechado. quer começar, vamos começar amanhã, Aonde não dia é mesmo? 1º. Você vai escolher o lugar. Bom, pode ser no Jardim de Alá. Jardim de Alá. Pronto. Pronto. Jardim de Alá. Marcado. Começar. Então, o primeiro dia não tem uma regra. O primeiro dia é começar, dar o primeiro passo, é você levantar no horário e estar disposto a começar. Amanhã meus stories vão estar lá. Na hora, que horas é que eu tenho que levantar? 4 horas? Não, Não, qual horário mais vai confortável para você? Não, o horário que vocês treinarem. Não, vamos lá, começar né? dificultando para você. É, Vamos pé facilitar. na porta, diz Vamos o horário que a gente facilitar. levanta. 5 horas Pronto, amanhã. fechou. Combinado? Fechado. Então fechou. Depois Tá dessa vendo? aí, Não, amanhã, 5 da manhã, rebanho. Tá fechado. Eu vou marcar a galera nos stories amanhã. Pronto. Tá vendo o poder do esporte? O cara tava com um projeto dia 1º, vai começar amanhã, já antecipou. E não vai parar mais. É rodeio agora. Fechado, Então, vamos nessa. Neilo, para quem quiser acompanhar a sua jornada, não sei se você deixa sua rede social fechada ou aberta. Se as pessoas quiserem, você quiser deixar sua rede social, algum tipo de contato para ou da assessoria, que você tem uma gratidão muito grande por ele, ou por qualquer situação, pode deixar e agora o microfone é seu. Essa câmera aqui tá pra você. Então é isso. Eu sou muito grato mesmo, como você falou, a minha assessoria, principalmente a Rafael Peralva, que é uma pessoa extraordinária. Ele sempre acredita no desafio, o desafio move ele, cada pessoa que chega com a história lá, ele fica feliz da vida, porque ele gosta de viver a história, ele gosta de mudar, ele gosta de ver o resultado. Você chegar lá com a história, com um problema ou com uma dificuldade, e ele transformar isso. Isso, você vê a felicidade no olho da pessoa. Então, isso é importante, isso é prazeroso. Então, eu queria agradecer a Rafael Peralva, a assessoria Rafael Peralva,
vai lá que vale a pena conhecer aquela pessoa. E o meu contato é Neylon, Neylon Assis, Neylon com 2 L's. Esse é o meu Instagram. A minha rede não está aberta ainda, mas eu vou abrir, vou deixar aberto. Cria uma. E Neylon Ironman. Neylon Ironman, né? E agradeço ao cliente que patrocinou, né? Também, se você quiser poder falar. Agradecer a meu amigo Cassanei, que ele me deu um suporte. Eu estou aí torcendo para que o seu negócio venha a acontecer, né? Para que a gente possa dar sequência a esse projeto bonito e que eu possa incentivar outras pessoas a estar usando o seu produto que está relacionado ao esporte, né? E que seja uma marca de sucesso. Com certeza vai ser. Tá bom. Neylon, muito obrigado. Já temos um compromisso para amanhã, 4 da manhã. 5 da manhã. Não uma colherzinha de chá para você. 5 da manhã aí. E tem aquela coisa de onde é que encontra a gente, não é isso? Aquele detalhe, como é que faz? E nas redes? Encontra a gente onde? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Sinal de fumaça. Ou qualquer coisa, bate palma que a gente tenta aparecer. Um abraço, até o próximo conteúdo. Siga a gente, curte, compartilha. Se gostou, dá um like. Se não gostou, manda um e-mail pro nome do Opera, que a gente vai colocar embaixo na descrição, que o Opera resolve. Ativa o sininho, faz tudo aquele away. Um abração. Valeu, galera. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa. Ou, não é, depende da hora. Tchau, tchau. É mesmo?